Eu costumo ser essa pessoa, de olhar o meio copo cheio. Onde as pessoas olham o meio copo vazio, eu costumo olhar o meio copo cheio. Uma característica de pessoas de sucesso é dizer, eu sou foda, eu vou lá e faço e aconteço. E o Brasil precisa de pessoas corajosas assim. Quem tem informação manda no mundo. Então, o empresário que não entendeu isso ainda, ele vai ficar pra trás. Se já não ficou. Aquele empresário, como eu tava falando, né? Um empresário que pensa em software pirata, que acha que tecnologia é custo. Pô, tecnologia é tudo. Não é custo, é tudo. Hoje a empresa é dados e puramente dados. Quer ganhar mais dinheiro? Gere negócio. Bata na porta, vai atrás. Isso é comprovado. Um CEO do Google que diz que IA é como fogo, uma energia elétrica. E eu tô com ele. Né? A IA ela vai ser tão comum quanto a energia elétrica, que a gente só lembra dela quando ela acaba. A IA não vai ser de uma pessoa, mas de todos. E eu sei que todos nós já estamos utilizando. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, depende de hora que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje, né, no mais um episódio da Fábrica Podcast, eu queria começar com uma frase que é o seguinte: o que uma indústria pode aprender sobre expansão e crescimento com um dos maiores cases de tecnologia do Brasil, né? Bom, hoje a nossa conversa é com o fundador e CEO da Bysoft, empresa que nasceu em 2010, né, completando aí 15 anos, de maneira simples, mas se transformou em uma multinacional de tecnologia presente em mais de 800 cidades, né, todo o território brasileiro e também em outros países como Colômbia e México. Reconhecida pelo Financial Times por 3 anos consecutivos entre as 500 companhias que mais cresceram nas Américas. Isso é um exemplo de como visão e execução, né, podem se unir. Eu queria desejar boas-vindas para você, Clemilson Corrêa. Seja muito bem-vindo ao Fábrica. Muito obrigado. Bem-vindo. Muito obrigado a todos. E hoje também estou, né? Não posso esquecer dos meus co-hosts. Eu esqueci da última vez, o Vitor já me olhou aqui, ó. Vitor Alexandre, Bruno Santana. É isso aí, sejam vambora. bem-vindos. Tem muita conversa boa. Legal. Brunão, pode Vamos começar. nessa, vamos nessa. Pode ficar à vontade aí. Clemilson, cara, bom, prazer te conhecer. A gente tava um pouquinho nos bastidores, um papo legal, né? Pra gente conversar. Mas, cara, assim, bom, quem é daqui da região deve conhecer já a Bysoft. Mas, cara, fala um pouco sobre o que a Bysoft faz, né? Um pouco sobre a empresa. Aqui no início a gente deixa bem livre, assim, pra falar um pouquinho sobre os números, como começou. E aí a gente vai tocando aí. Um papo legal, né? O nosso público, bastante indústria, acho que dá pra aprender muito também com o setor de tecnologia. Então, fica à vontade, o microfone é seu. Legal, Nicolas. Dificilmente eu consigo falar da Bysoft sem falar de mim, sem falar do Clemilson, né? As duas coisas estão associadas uma com a outra. Eu digo que eu comecei a criar a minha empresa na minha adolescência. Você pega fotos minhas, a partir dos meus 10 anos de idade, eu desenhava muito, desenho artístico. Então, ainda antes, você pega os meus desenhos, que eu guardo até hoje, sempre aparece o registro CRC Produções. CRC Produções era a minha empresa fictícia. Enquanto os meus amigos tinham amigos fictícios, eu tinha uma empresa fictícia. E eu não venho de família empreendedora. Meu pai, pedreiro, depois mestre de obras. Minha mãe do lar, vem de uma família muito humilde, né? Uma família muito simples. Estudei a vida toda em colégio público, mas em algum momento da minha existência, eu desejei ter uma empresa chamada CRC Produções. CRC de Clemilson Roberto Correia. E Produções, sei lá por quê, porque eu achava que eu ia criar alguma coisa. Eu tinha até slogan, que era o futuro em nossas mãos já é passado. E eu comecei logo cedo minha carreira como panfleteiro, com muito orgulho, ganhando R$10 por semana. Isso aqui em Maringá. Isso em Maringá. Isso em Maringá. Nas casas pernambucanas, inclusive. Eu gosto de falar os nomes, por mais às vezes que seja marca, para atestar que é veracidade. Porque tem muita mentira nesse mundo. Mas foi bem... E aqui em Maringá é uma das lojas mais antigas, né? E nessa mesma loja, eu fui panfleteiro, entreguei panfletos nas ruas, nos carros, nos semáforos, nas residências. E o meu primeiro emprego com carteira registrada foi aqui em Maringá, na Zona Verde. Que são os regularizadores de estacionamento. Na época, era a Zona Verde coordenada pela Prefeitura de Maringá. Eu ganhava R$50 por mês. E lá eu aprendi que, mesmo tímido, eu podia fazer do meu 50, 51, 52, 53, vendendo. Eu entendi que eu podia ser vendedor. E para ser vendedor, eu comecei a entender que era prática, não era dom.
E eu vendia cartão de 1 hora, de 2 horas de estacionamento. Foi quando alguém me falou, Clemilson, tem uma tal de informática chegando. Uma tal de computação. Nomes... Era isso? Só pra... Década de 90, 95, mais ou menos. Não sei se vocês eram nascidos ainda. 95. Ainda não. Ainda Um não. pouquinho depois eu nasci. E eu perguntei assim, mas não é tatilografia? Pô, tatilografia não. Se for é digitação, mas é no computador. Mas o que é isso? Eu então, os meus 50 que eu ganhava por mês, eu resolvi investir R$ 27 num curso de informática. E é uma das primeiras lições que eu tive na minha vida, né? Se você não investir em você mesmo, ninguém vai fazer isso. Eu investia simplesmente mais da metade do meu salário num curso de informática. E as filas de pessoas reclamando: porque eu não nasci na família certa, meu pai não me ajudou, o prefeito não faz, o presidente não faz nada. Quando na realidade, a responsabilidade da nossa vida é nossa, não é de outro. Nós somos totalmente responsáveis. Eu ganhava 50, não era uma fortuna. Na época era um salário mínimo R$ 50. Eu investia 27, mais da metade num curso de informática. Enquanto meus amiguinhos estavam indo para as baladas, eu estava estudando. E era exatamente o que estava acontecendo. E quando eu olhei para o computador, eu entendi que de alguma forma aquilo ia mudar minha vida. Tanto é verdade que depois da primeira aula que eu tive, eu voltei para casa e fiz uma imagem que tem até hoje. Em um dos meus vídeos eu mostro. Eu desenhei eu saindo de uma tela CRT, de um computador, aquela tela antiga. E realmente transformou a minha vida. Eu adentrei nesse mundo da tecnologia de uma forma total e restrita, que culminou numa carreira, né, de muito sucesso como empregado. Eu sempre fui empreendedor por onde eu passei, mesmo se a empresa não fosse minha. Sempre me dediquei ao máximo por onde eu estive. Em 2010, desempregado, depois de uma carreira linda de sucesso, mas estava desempregado, sem grana, sem recursos. Eu montei a Bysoft. Hoje, 15 anos depois, né, nós somos, né, uma gigante na América Latina. Estamos em 3 países, mais de 5.000 clientes ativos, todas empresas ativas. Enfim, o resto é história. Pô, caramba, cara. Legal. Só pra eu pegar um pouquinho nessa fase de 95 pra 2010, assim, você trabalhou em empresa de que ramo, assim, o que você fez na época? Eu saí da Zona Verde, e a Zona Verde me ajudou a financiar o curso de informática na época, né, que hoje a gente chama de tecnologia da informação, mas na época era computação e informática. E eu estudei muito programas que talvez todos não existem mais, né? Eu estudei muito MS-DOS, que era o sistema operacional da época da Microsoft, o Microsoft Disk Operating System. Programei em Basic, programei em C, programei em Visual, em DBase 3 Plus. Enfim, Você foi eu desenvolvedor. adentrei, fui todo esse desenvolvedor, montava e desmontava equipamento e comecei a aprender, mergulhar nesse mundo. Me tornei instrutor de informática, comecei a dar aula de informática, tanto na empresa que eu trabalhava, que eu estudava. Depois eu fui para outra escola aqui em Maringá e eu também dava os meus toques no design. Eu fazia jornal nos meus tempos livres, fazia revista usando PageMaker, Photoshop. Eu confesso que eu me apaixonei de tal forma pela tecnologia que eu tocava em todas as áreas possíveis. Porque eu amava demais, como eu amo hoje. Né? Mesmo sendo proprietário, eu programo nas horas vagas, faço meus agentes de IA, por exemplo, em Python. Eu gostava muito disso e ainda gosto muito disso. Foi quando eu fui convidado para trabalhar fazendo a revista de uma grande empresa aqui de Maringá. E aí eu entrei como auxiliar de editoração eletrônica e fiquei nessa empresa por 12 anos. De auxiliar de editoração eletrônica eu cresci para chefe da editoração, depois fui gerente de marketing, depois fui diretor de TI. Me tornei uma das principais pessoas dessa empresa, que quando eu saí faturava quase R$500 milhão. E aí eu adquiri nesses 12 anos um grande know-how de negócio, né, juntando com toda a minha dedicação, estudo, que me gabaritou para dar esse passo enquanto empreendedor. Mas ser empreendedor é como ter filho. Não sei se vocês têm filhos. Ainda não.
mas um dia possivelmente poderão ter. Mas eu digo para vocês que você nunca tá pronto para ter filho e você nunca vai estar. Você nunca estará. Filho é o tipo da coisa que se você falar assim, quando eu estiver pronto eu tenho, você nunca vai ter. Você nunca está pronto. E ser empreendedor é a mesma coisa. Ah, quando eu tiver fluxo de caixa, quando eu fizer esse curso, você nunca está pronto o suficiente. Você consegue aprender demais na prática. Óbvio que você pode construir ao seu redor todas as informações que você precisa. E eu entendi que era o momento. Foi quando nasceu a Bysoft, em 2010. Pô, que legal, cara. E aí, pra quem não conhece muito bem a Bysoft, assim, fala como você começou, o que vocês faziam na época, se isso continua hoje, algumas coisas, o que mudou. Fala um pouco da trajetória da Bysoft, assim, um pouco do que vocês fazem, né? Quem que vocês ajudam. 2010, o mercado de corporativo, o mercado de empresas, usava software pirata. A pirataria dominava completamente o mercado corporativo. E a pirataria era uma opção. O empreendedor escolhia usar pirata. Porque ele era orientado, os profissionais de tecnologia orientavam a usar pirata. Era algo muito comum. E eu vi nisso uma oportunidade. Enquanto as pessoas olhavam para isso e via, putz, vou vender software, ninguém quer comprar software. Tem o Pirate Bay, tem a internet aí para você baixar a hora que você quiser. E o Torrent? Eu olhei diferente isso. Eu olhei para isso e vi uma oportunidade. Aquela velha história do vendedor que vai numa ilha para vender chinelo. Ele chega nessa ilha e tenta vender chinelo, passa alguns meses, ele volta e fala, não dá mais, não dá. Por quê? Porque nessa ilha só tem aborígene e todo mundo anda descalço. E o concorrente escuta. Ele vai para a ilha e fica milionário, porque ele convence as pessoas a usar chinelo, ele tem um mercado inteiro à disposição dele. Eu fui essa pessoa que olhei o meio copo cheio. Eu costumo ser essa pessoa, de olhar o meio copo cheio. Onde as pessoas olham o meio copo vazio, eu costumo olhar o meio copo cheio. E num país em que as pessoas recriminam quem age assim. Porque quem diz que é foda no nosso Brasil, e na América Latina como um todo, é recriminado. Talvez pela nossa doutrina católica, pela cultura muito impregnada com a religião católica, né? De que você tem que ficar quietinho, né? Tem que ser pequenininho. Mas uma característica de pessoas de sucesso é dizer, eu sou foda. Eu vou lá e faço e aconteço. E o Brasil precisa de pessoas corajosas assim. Né? De bater no peito e falar, eu vou fazer. Eu vou conquistar. Eu vou realizar. Então a Bysoft, ela entrou nesse momento. Onde eu olhei esse mercado e falei, pô, eu vou vender software. Você vai passar fome, cara, me falaram. E ao contrário, a gente começou a crescer muito. Eu comecei a perceber que o empresário não comprava software porque ele não sabia comprar. Ele não entendia como comprar. Eu comecei a mostrar para ele que era mais seguro, né? Que ele tinha... Que dados é tudo no negócio dele, que ele não pode deixar hacker, né? Invadir as suas máquinas. Comecei a fazer conta com ele, porque ele falava assim, pô, não, mas é gratuito o pirata. E eu comecei a provar que não era gratuito. Que o custo da licença fazia parte só de um pedacinho do custo. E comecei a trazer para a pauta o que a gente chama de TCO, que é o custo total de propriedade, ou Total Cost of Ownership. E ele não entendia que todas as vezes que ele formatava a máquina, era porque o software era pirata, e estava cheio de vírus, e ficava lento. Daí eu comecei a fazer conta com ele e falou assim, putz, é mais barato comprar original. E a gente começou a crescer. Começamos a crescer em Microsoft, começamos a crescer em Adobe, começamos a crescer em diversas linhas. E hoje não se fala mais de pirataria. Apesar de existir, ninguém está se importando mais para isso. Tá prezando muito pela segurança hoje em dia, né? Por conta das invasões. Pela segurança, exatamente. Então a gente começou assim, Nicolas, e fomos evoluindo nessa jornada. Então hoje existem muitas empresas que copiaram a Bysoft, né? Que seguem na nossa rabeira. Aqui, até em Maringá mesmo, né? Muitas empresas que adentraram nesse mercado viram depois... Porque depois que alguém abraça a oportunidade, é fácil ver que é uma oportunidade, né? Depois que alguém mostra que é importante. E a gente vai evoluindo, né? Hoje nós desenvolvemos aplicações, hoje nós entregamos serviços, temos um know-how particular nosso para entrega, né, de serviços técnicos. Então tudo que eu posso agregar
nesse portfólio, ou trago, né, contratos com exclusividade, ou trago contratos onde eu sou o único a conseguir entregar essas aplicações. Então, são diferenciações que a gente tenta buscar para conseguir continuar relevante para o mercado. Legal. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa que precisa acelerar processos, organizar, vocês entram como se fosse um consultor, assim, de entender o que faz sentido. Por exemplo, dá um exemplo de softwares ou soluções que vocês têm, só para tangibilizar um pouco a conversa que a gente está assistindo também. Vou citar um exemplo do que nós fizemos na maior empresa de armazenamento de silos, armazenamento agrícola, né, de grãos. Ela constrói silos, armazenamento vertical, da América Latina. Uma empresa que exporta para mais de 50 países, uma gigante nesse mercado agrícola. Nós chegamos nessa empresa e entendemos que eles tinham uma dor. A dor deles era de conectar o software com o sistema interno, o ERP deles, de forma que eles pudessem automatizar as cotações para os clientes e essa cotação, depois de aprovada, pudesse ir para o setor de engenharia e os silos pudessem ser produzidos numa velocidade muito mais rápida. Então, nós chegamos para essa empresa, nós vendemos as licenças de software da Autodesk, por exemplo, de engenharia, de arquitetura. Nós fizemos uma aplicação que conversou com os softwares da Autodesk e com o SAP dele, com o sistema interno, o ERP, e nós geramos uma economia de até 78% na otimização de cotações, de layouts, etc., segundo o próprio cliente. Esse é um exemplo do que nós fizemos, né, em um cliente específico. Então, nós entregamos nosso know-how junto com as licenças. Temos muitos clientes que só compram software da gente, mais nada. É notório. Tem gente que passa na Buy-Soft e compra aplicação, compra o software. Mas tem muitos que compram da gente porque preferem o nosso suporte, preferem o nosso serviço, preferem a nossa consultoria, querem ouvir da gente quais são as tendências, aonde se investe, aonde não investe, porque software é um ativo numa empresa e os empresários passaram a entender isso. Como que eu faço o melhor uso desse ativo? Né? Como um telefone celular. A gente compra lá o último modelo, mas o que eu estou fazendo com esse último modelo? Estou utilizando ele realmente adequadamente? E essa é a pegada da Buy-Soft. Então você tem o software certo, você tem o nosso valor, a nossa consultoria, o nosso know-how, e isso resulta em melhor lucro, melhor eficiência operacional, que é isso que toda empresa está buscando. Muito legal. Inclusive, a gente já negociou com a empresa de silos, né? E eu tive de perto, assim, vi um pouco da parte, de fato... Primeiro que RP, hoje em dia, geralmente é um software muito antigo. Se não for um SAP da vida ou outro que a gente tem, né? E, cara, agora pensando assim, um pouco a gente trabalha muito com indústria, né? A gente, enfim, atende muita empresa, principalmente na área comercial de marketing. Os caras não têm o CRM, não tem nada. E eu vejo que a indústria, ela meio que cresceu, assim, a maioria, e não foi olhando muito para isso, assim, para a parte de dados, para integração, e agora tá correndo atrás. Entrando nesse mundo mais de indústria, assim, cara, das experiências que você teve, o que você viu, por exemplo, de dores em comum que existem nas indústrias, e aí depois vamos puxar um pouco para soluções, assim, o que você vê que as indústrias hoje falham nessa parte de dados, de tecnologia? Você acredita que, por exemplo, como essa que você conheceu, esse case aqui, eles usaram para isso, só para quem tá assistindo também entender assim, cara, eu poderia aplicar isso no meu cenário dessa forma. O empresário, ele precisa entender, Nicolas, que dados é o novo ouro. O empresário que não entendeu isso ainda, ele ainda está vivendo no século passado. Dados é o novo ouro. Né? Nós, com toda essa revolução que a gente está passando, agora com a inteligência artificial, e começa lá atrás com Klaus Schwab, que é o fundador do Fórum Econômico Mundial, ele tem um livro chamado A Quarta Revolução Industrial. Se vocês não leram, vale a pena ler. É um livro um pouco já antigo, mas muito, muito atual sobre esse momento que a gente está passando. Voltar pra Um momento de uma transformação sem precedentes, do qual não se sabe nem nomear esse paradigma, esse modelo que a gente está vivendo hoje. Onde os dados é o novo ouro. Eu sempre repito uma frase
Quem me conhece já me ouviu falando muitas vezes. Quem tem informação manda no mundo. Então, o empresário que não entendeu isso ainda, ele vai ficar para trás. Se já não ficou. Aquele empresário, como eu estava falando, né? Um empresário que pensa em software pirata, que acha que tecnologia é custo. Pô, tecnologia é tudo. Não é custo, é tudo. Hoje a empresa é dados e puramente dados. É só olhar a contabilidade. Contabilidade é 100% dados hoje. A receita, o que você manda para a receita é dados. A sua empresa são números, são zeros e uns, são bits e bytes. O empresário tem que acordar para isso. Então a tecnologia, ela é totalmente estratégica e tem que fazer parte do board. A empresa que não tem board tem que fazer parte do quadro societário. Né? A Fala pessoa... board, para quem tá vendo, conselho. É conselho, tem que fazer parte. É estratégico. É estratégico. Então você não vai comprar um software hoje para regularizar o seu ambiente, para ter original. Isso é coisa do passado. Você vai comprar um software para ser estratégico. Então você precisa ter dados. Você precisa ter um Power BI mostrando para você gráficos, indicadores, KPIs do seu negócio. É como você ir num laboratório. Você faz a coleta de sangue e você vê lá glicose, colesterol. Pô, e as KPIs do seu negócio? Pô, tem empresário hoje que não sabe as KPIs, pô. Alguns por ser tão retrógrado que tem caixa 2, caixa 3, caixa 4 e não percebeu ainda o trabalho que é você sonegar imposto. Ele não tem dado nenhum. Ele acha que ganha, mas tá perdendo. Então o cara não sabe quanto ele ganha, ele não sabe se o preço tá correto, ele só segue o competidor. Você precisa acompanhar, como ir num laboratório e ver seus indicadores, você tem que acompanhar as KPIs do seu negócio. E você só consegue transformar em gráfico dados. Você tem que ter dados. E se esses dados não estão organizados, eles são um bando de dados, não são um banco de dados, é um bando de dados. Então você precisa boa ter. diferença. Você precisa ter dados em uma plataforma coerente, estável, correta, e você precisa entender seus indicadores e trabalhar seus indicadores. Para isso, não há outro caminho senão software. Então, assim, o que a Bysoft faz hoje é trabalhar naquilo que é crucial dentro de qualquer negócio e mostrar para o nosso cliente isso. Tem aquele cliente que só chega na Bysoft e cota preço? Tem muito. Infelizmente, o empresário ainda é vesgo nesse sentido. O preço é importante? Claro que é importante. Mas mais importante é o resultado. É cada real. Que adianta eu colocar um preço super barato em algo que não traz retorno nenhum? Não adianta nada. Então, 1 milhão é caro ou barato? Depende. Se 1 milhão for para eu comprar um carro e deixar parado, isso pode ser uma grande loucura. E muitos empresários fazem. Agora, se esse 1 milhão for para eu comprar uma máquina que vai produzir muito mais, essa língua que eu tô falando aqui, a pessoa, o setor industrial entende. Mas se ele entender que a máquina pode ser um software, uma aplicação, muito bem, que não é só comprar também. Você precisa de alguém que tem know-how para implantar, para fazer, para configurar, para fazer as coisas acontecerem, para os dados corretos aparecerem para você e você conseguir tomar decisões. Porque negócios é decisões. Na minha opinião, a função de um cara como eu, ou como um líder que está me escutando hoje, é tomar decisão. Tomar decisão. Essa é a sua função. Você tem que tomar decisões nem sempre melhores, mas no momento certo, no tempo correto. Cara, e é engraçado, né? Porque até a gente teve um evento da nossa consultoria também, e teve um painel sobre IA, sobre dados, e só puxando um pouquinho que você comentou, hoje tanto se fala sobre IA, mas a IA, tipo assim, o cara quer construir a casa sem ter a fundação, né? Então, por exemplo, como é que eu vou implementar IA, esse tipo de coisa, se eu não tenho o básico, você tem esses dados configurados, né, certos? E, cara, até assim, quando você fala de KPIs, né, de indicadores, hoje você, lá na Bysoft, você tá na posição de CEO hoje lá? Hoje tá com Sim. CEO. Cara, como é que é a sua rotina de indicadores? O que você analisa, tipo assim, o que você analisa diariamente, semanalmente, mensalmente? Como que... E um cara aí, por exemplo, hoje são quantos colaboradores na Bysoft? 60 pessoas. É quanto? 60. 60 pessoas. Como é que você é um cara, né, um dono de indústria, que é uma empresa já bacana, e o que ele olha, assim? O que você olha, pra quem tá olhando se inspirar também? Tem que começar do básico, né? O básico é rentabilidade.
E aí pode escolher qual você olha. Eu olho a rentabilidade bruta inicial, comercial. Eu só pago o vendedor com base em rentabilidade. O vendedor pode vender 1 milhão, 10 milhões, para mim não importa. Quem quer saber do valor de nota é o governo, para me cobrar imposto. Não eu. O importa é quanto ele trouxe de lucro. Qual que é o lucro? Lucro bruto. Preço menos custo menos impostos. Isso que importa para mim numa venda. Pode comemorar o que for a venda. Eu vou perguntar qual que é o lucro. Não trouxe lucro? Não interessa para mim. Né? Você comissiona o cara na rentabilidade da venda ali. Rentabilidade da venda. Esse é um primeiro indicador. Outro indicador é a rentabilidade líquida. Depois que eu paguei todo o custo operacional, quanto que sobra, de fato? Tem que estar de olho nisso. Isso é importantíssimo. Outro indicador, fluxo de caixa. Deve ser. Tem muita empresa que morre não porque não vende, mas porque vende muito e não gerencia fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Liquidez. Dinheiro vivo. Dinheiro para pagar as contas no hoje. Isso é fluxo de caixa. Isso tem que olhar, no mínimo, toda semana. No mínimo. Eu olho toda segunda-feira. Religiosamente. Eu sei quantas semanas eu tenho de fluxo de caixa. De forma religiosa. Por quê? Porque você pode ter que pegar um empréstimo. Faz parte do jogo. Você pode ter que aportar grana. Ou decidir morrer. A maioria das pessoas, das empresas, elas acabam sofrendo porque falta previsibilidade. Porque o problema não é você não ter caixa, o problema é você não saber disso. O problema não é o câncer. Câncer não é problema. O problema é o câncer te pegar de surpresa. A pessoa que descobre o câncer cedo, ela é curada. É só olhar as pesquisas. Então, o câncer não é problema. O câncer é a pessoa que não vai no médico. Que é turrão. Que não faz consulta. Que tem plano de saúde e não usa. Esse cara morre. O empresário é a mesma coisa. Ele pagou baratinho no sistema. Ficou feliz que pagou baratinho. Mas só foi custo, não foi ativo. Não foi investimento. Não teve ROI, não teve retorno sobre o investimento. E até para essa... Desculpe Sim. interromper Tranquilo, aí, Bruno. mas essas duas métricas aí que você falou, a tecnologia ajuda muito, né? Porque se a pessoa não tem, como que um dono de uma indústria grande vai saber o déficit dele? Vai fazer na planilha, vai fazer na mão? Como que ele vai ter uma previsão daqui a um mês, por exemplo, sem um Precisa. sistema que mande para ele as informações corretas, né? E a mesma coisa da rentabilidade. Como ele vai saber a rentabilidade daquela venda, daquele colaborador, se tem algum sistema que traz isso para ele, né? De forma assertiva. É crucial. Então, são indicadores mínimos, né? Você olhar a DRE, você ter uma contabilidade que te traga isso. Por isso que eu falo da sonegação de imposto, né? Tem gente que ainda acha que é vantagem sonegar imposto. Para mim, quem sonega imposto é quem não entendeu o que é ser empreendedor. Não tô dizendo que imposto é bom, é positivo. Não tô dizendo isso. Não tô dizendo que eu concordo com a forma que o governo utiliza os impostos. Eu tô dizendo que você cria um negócio para você pro hoje ou você cria um negócio para morrer amanhã. Porque quem tem passivo como este, que não se importa com as leis trabalhistas, que não se importa com os impostos, e mais uma vez, não é que eu concordo com a CLT, não é que eu concordo com... Eu tenho uma crítica muito grande sobre tudo isso. Mas eu quero ter um negócio que me ultrapasse, que vai ultrapassar o Clemilson, que eu posso vender lá no futuro. E eu não vou vender uma empresa ganhando muita grana, uma empresa cheia de passivo, de gente que tinha caixa 2, caixa 3, caixa 4, caixa 5, que contratava as pessoas tudo como PJ, que não cumpria as leis trabalhistas de CLT. As leis estão aí para ser cumpridas. Ah, mas eu não concordo com a lei, então não abra negócio. Seja empregado. Você não concorda. Então, assim, é muito básico o beabá. Ah, mas não dá lucro se eu pagar todos os impostos. Então, seja empregado. Né? Seja empregado. Então, você tem essas duas opções. Você quer uma opção no meio? Ah, ia ser bandido. E ser bandido vai ser pego em algum momento. Né? Vai ter que fechar a empresa por multa, não vai conseguir vender, vai ter um negócio que não tem valor nenhum, e assim por diante. Legal, cara. Você falou de, então, só rentabilidade, fluxo de caixa, e aí... Então, assim, existem demonstrativos básicos contábeis que, por incrível que pareça, os empresários não têm. Então, se sua contabilidade não te entrega, mude de contabilidade. A contabilidade não tem que ser uma empresa que vai simplesmente cumprir obrigações. A contabilidade tem que ser um parceiro.
que vai te ajudar com informação. E você pode até ter consultores te apoiando também contabilmente, tudo que for necessário. Um demonstrativo que deve ser entregue chama-se DRE. Demonstrativo de resultados do exercício. Na DRE você tem uma foto do seu curto prazo, que é seu mês, que é seu trimestre, que é seu ano. E nesse curto prazo você tem exatamente o seu custo operacional, que é uma coisa que puxa a empresa para baixo, todo o custo da operação. Você tem sua margem bruta, você tem seu EBITDA, você tem sua margem líquida e assim por diante. Então você precisa fazer as análises dos indicadores de um DRE. Outro demonstrativo é o balanço patrimonial. Você entendeu o seu patrimônio líquido, né? Seu passivo, seu ativo, olhar o curto prazo, o longo prazo. Então são análises como essa que fazem você tomar decisões. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo em 2013. E eu procuro sempre continuar estudando, né? É muito importante que você nunca pare de estudar. Em 2013, eu fui fazer um MBA e mais uma vez, tem um empresário, né? Que é o empresário tapado, vesgo, né? Com muleta, que olha o investimento em treinamento, em capacitação como algo caro. E para mim, na época, era muito alto o valor, né? De um MBA na FGV. E aí eu fui lá, comecei a fazer o MBA. Na primeira, acho que custava, sei lá, na época, 2013, talvez 20 mil reais. Né? Que seria, sei lá, uns 80 mil hoje. Comecei a fazer o MBA. Minha primeira aula foi de contabilidade. E na primeira aula que eu tive de contabilidade, eu descobri um indicador que eu podia fazer uma modificação legal dentro das regras contábeis. E eu o fiz e tive uma economia de 50 mil em tributos. No mesmo mês. Meu curso custou 20 mil. Na primeira aula que eu tive, já deu ROI positivo. Tem empresário que ainda acha que tem que ser simples tudo. O cara tem 10 empresas no Simples. É umas comédias. Eu comecei a Buy-Soft como lucro real. No primeiro dia, sem venda nenhuma. Eu nunca fui simples. Por quê, Clemilson? Porque eu estudei contabilidade. Eu não sou formado em contabilidade. Eu estudei contabilidade o suficiente para eu entender que simples era pior do que lucro real pro meu negócio. Não tô dizendo que para todo negócio é melhor. O meu negócio, eu pagava mais imposto sendo simples. E o simples nada mais é do que uma forma simples do governo te tributar. Nada mais do que isso. E contabilidade e contador ama. Contadores que estão nos escutando amam o simples. Por quê? Porque não dá trabalho. Simples é facinho de ir lá e fazer as guias que tem que fazer para ser paga. Lucro real tem que contabilizar tudo. Qualquer cafezinho, qualquer centavo tem que contabilizar tudo. Mas no meu negócio, é a melhor forma de você gerenciar a contabilidade. O contador não gostou? Troca de contador. Dados é o novo ouro. Se você não contabiliza as coisas corretas, se você não tem esses dados na sua mão, você não consegue ter um futuro no seu negócio. Para que você tem um negócio? Para comprar um carro, uma casa, né? Para o hoje, para pagar a sua comida hoje, suas coisas hoje, ou você tem algo para o futuro? Que projeto você está construindo? Que projeto é esse? Se é um projeto sólido, pensando no futuro, construa sobre bases sólidas. É como uma casa. Você quer construir um prédio, uma casa, um edifício? O fundamento é o primeiro. Eu lembro quando meu pai foi reformar a nossa casa, quando eu era criança ainda, meu pai fez uns fundamentos e falou assim, filho, meu pai entende muito de construção civil, ele falou, filho, ó, tô fazendo fundamento aqui, se futuramente a gente quiser fazer um sobrado, a gente faz. Ele até hoje é uma casa, não é sobrado, mas ele deixou o fundamento pronto, para se quiser construir um sobrado, o fundamento suporta. Isso é base, é fundamento, é sólido. Você começa um negócio, comece com os fundamentos corretos para esse negócio ser um gigante no futuro. E não com base, com pirataria, com ilegalidade, com sonegação de imposto, com contratação errada. Depois, para arrumar isso, é muito difícil. Cara, você, pegando esse gancho de começar um negócio para ser um gigante no futuro, quando você começou a Buy-Soft, você já começou pensando que em algum momento você iria para outros países também? Não.
Quando eu comecei a Buy-Soft, eu pensei em colocar comida na minha mesa. Estava desempregado, uma filha de 6 anos. É a pirâmide de Maslow. Primeiro, cumpre com as questões fisiológicas. Eu estava desempregado. Eu tinha uma obrigação como pai, como marido, de sustentar minha casa. Eu não pensava em expandir, não pensava em ser gigante. Mas em nenhum segundo da minha empresa eu operei sem CNPJ. Nenhum segundo da minha empresa eu operei sem conta corrente corporativa. Começou Nenhum pronto segundo. já. Eu fiz questão. Eu sem dinheiro, sem grana, eu só começo esse negócio se eu começar emitindo nota. Eu nunca fiz uma venda sem emitir nota. E nunca aceitei nada sem nota. Esse é um princípio. Isso para mim é educação, é princípio. Que eu recebi de berço do meu pai e da minha mãe. E isso tem guiado a Buy-Soft em tudo que nós fazemos. Eu perco o negócio? Perco, porque tem gente que faz, que vende o diabo, que vende a alma pro diabo. Né? Tem gente que mata por diamante, né? Como diz a música dos Engenheiros do Havaí. E é isso. E eu não tô afim de ganhar, e já abri mão de contrato milionário. Com a Kaspersky, por exemplo, eu era parceiro do mais alto nível da Kaspersky, empresa russa. Eu não concordei com a política deles e falei, não quero. Mandei um e-mail 3 anos atrás. Cumpri minha meta, bati, tá aqui o contrato, não quero mais. Mas como assim? Se é Platinum, não quero. Quem falou que eu tô nessa por dinheiro? Não tô nessa pra isso. Como eu fiz com a Corel também. Não vendo Corel também, por causa disso. Corel Draw ou Corel Draw. Porque eu não concordei há anos atrás com a política deles. Não podem ter mudado hoje. Né? Não vou nem detalhar aqui para não... Eu não tô a fim de responder processo, mas... nem com a Corel, nem com a Kaspersky podem ter mudado, mas na época eu não concordava com a política deles e eu não trabalho com alguém ou com algo que eu não concorde. Não concordo do ponto de vista de ética, do Moral, ponto de vista né? de moral, né? Óbvio que você pode ter um sócio que você não concorda em algo e você segue mesmo assim, faz parte. E pegando... Não, faz total sentido, cara. Pegando esse ponto ainda de expansão, a Buy-Soft, por exemplo, eu vou linkar ainda esse ponto de ir para outro país. Foi uma demanda que surgiu e você foi? Ou você foi e criou a demanda lá? Muito interessante a pergunta. Muito boa pergunta também. Cara, eu defendo algumas coisas que vão ao contrário do que a maioria fala. E eu não tenho compromisso com a maioria. Ah, mas foi tal pessoa. Eu tô um pouco me lixando se foi o nome da pessoa que falou isso. Eu defendo aquilo que eu vivo e aquilo que eu tenho prova que dá certo pra mim. E também não quer dizer que se deu certo pra mim vai dar certo pra todo mundo. Eu não acredito também num one size fits all, né? Um tamanho que funciona pra todo mundo. Não acredito também nisso. Então pode ter dado certo pra mim e pode não dar certo pra outro. Mas quando eu tenho algo e quando eu quero fazer algo, eu conto pra todo mundo. É claro, não conto à toa pra todo mundo. Eu conto estrategicamente. Tem gente que fala assim, fica quieto. Foda-se, eu vou falar. Porque eu não tô nem aí se o outro vai jogar energia negativa, porque eu não acredito nisso. A minha energia é mais forte. A minha convicção é mais forte. E quando eu espalho, eu tô jogando semente. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo o encontrarás. Eu tô lançando as sementes. E esse versículo bíblico, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo os encontrarás, ele vem, segundo especialistas, que é um provérbio, né, da Bíblia. Ele vem do ato dos antigos jogar sementes no rio Nilo. E quando o rio Nilo ele enchia, essa semente ia para algum lugar, depois ele descia, ia crescer, ia florescer, ia germinar, ia abençoar alguém que você nunca soube quem é essa pessoa. Isso é lançar o pão sobre as águas. Você jogar semente sem pensar quem. E quando eu tô espalhando o que eu quero, eu tô fazendo isso. Eu posso até me abençoar, mas como posso abençoar outra pessoa também. Contando dos meus sonhos, dos meus projetos, das grandezas que eu estou pensando. Porque eu costumo sonhar muito grande e as pessoas se incomodam com quem sonha grande. Começou lá com José, né, na Bíblia. Quem sonha grande, as pessoas se incomodam. Acredite nisso. Seu pai, sua mãe, talvez sua mulher, namorada, namorado, quer ver seu sucesso. O restante quer que você se foda.
Desculpa usar esse palavrão. Você coloca uns pi aí, né, no palavrão. Mas a verdade é essa. As pessoas estão batendo nas suas costas, mas querem que vocês se fodam. As pessoas querem ver a queda da Bysoft. Querem ver a queda do Clemilson. E não é só eu. O sucesso incomoda as pessoas. Essa é a verdade. Então eu comecei a falar. Em Queria 2000... sair e tal. Quando começou? 2010. 2010, eu chego na Bysoft e tinha um evento que a gente fazia interno chamado Café com o Diretor. Um evento interno. Eu chego para os funcionários da Bysoft e falo, pessoal, chegamos a uma década, né? Isso foi em 2020. Bem recente. E a gente começou em 2010, né? 2020, eu faço Café com o Diretor no início do ano e falo, pessoal, uma década, 10 anos, crescemos tanto, mostrei o nosso crescimento, fizemos isso, aquilo outro. E eu quero dizer para vocês que os próximos 10 anos vão ser muito desafiadores para nossa empresa. E eu não sei se eu tô pronto para continuar sendo o líder dessa empresa os próximos 10 anos. Daí começou aquele buchicho. O tá saindo? O que aconteceu? Tá saindo? Meu Deus, o que aconteceu? Eu falei assim, mas eu vou lutar por essa vaga. O que eu queria dizer? Eu vou estudar. Eu vou ser o CEO que essa empresa de 15, 20 anos precisa. E se você quer continuar na Bysoft, você tem que fazer o mesmo. Essa é a mensagem que eu queria entregar. E aí, o que aconteceu? Ato contínuo, nós fomos parar no Financial Times. E do Financial Times, é claro, foi uma exposição para nossa empresa e começou muita gente batendo na nossa porta. E uma dessas empresas que bateu na nossa porta foi o Gartner. Gartner é um gigante no mundo hoje, comparado só com IDC, com Forrester. São empresas de dados. Nós abrimos a porta para o Gartner e o Gartner nos mostrou, através de dados, o quanto a América Latina está no mesmo nível tecnológico, os países da América Latina. São completamente diferentes culturalmente falando, língua, cultura, etc. Mas do ponto de vista tecnológico, estamos num nível muito parecido. E aí eu decidi, eu quero expandir. E comecei a pensar em Colômbia. Por quê? Porque Colômbia é sempre no mundo da tecnologia, está em terceiro ou quarto lugar nos países de mais destaque na América Latina. E Colômbia é pequeno, né? É um país pequeno comparativamente com os outros países. É um país, um dos únicos banhado por 2 oceanos. É um hub geográfico da Colômbia. Eu vou para qualquer lugar do mundo muito rapidamente, está bem no meiozinho. É o espanhol mais fácil de entender, segundo os próprios espanhóis, segundo os próprios latinos. Tanto que tem muitos call centers indo para Colômbia, na América Latina. E assim vai. Tributação fácil, né, de compreender e assim por diante. E eu então começo a falar com as pessoas que eu acho que são importantes. Vou expandir, ó, só vai expandir. Vou expandir. E aí você gera oportunidade. E aí um fabricante, a Autodesk, estava precisando de um parceiro na Colômbia. E me procurou. Clemilson, eu ouvi dizer que você quer expandir, não é? Tô precisando de alguém na Colômbia. Até então você não tinha falado nada de Colômbia. Pra eles não, mas pra mim eu tinha. Pra mim já tava, era fato que eu ia pra Colômbia. Talvez não naquele ano, 2021. Talvez seja 2022, 2023, eu ia pra Colômbia. Eu tava estudando muito sobre Colômbia. E uniu o útil ao agradável, nós fomos 2021 pra Colômbia. E foi fantástico, né? Muito aprendizado. Aprendendo até hoje muita coisa. É um mundo novo, basicamente, né? Completamente novo. Como que o colombiano vê esse cenário, tipo... Como que ele vê a empresa brasileira, do ponto de vista dele? Cara, o colombiano é uma pessoa extremamente educada. Recebe muito bem o estrangeiro. Diferente de outros países, colombiano tem as portas abertas para o estrangeiro. Você com sotaque brasileiro, você é muito bem recebido. Eles olham o Brasil com muito bons olhos. Eu só tenho coisas boas sobre o colombiano. É uma pessoa que ele olha pra você e te chama de senhor, senhora, desde da mais criancinha até a pessoa mais velha. Te respeitam muito. O próprio governo colombiano tem uma entidade do governo que promove, chamado ProColômbia, que promove a expansão de empresas para a Colômbia. Estão em mais de 100 países, levando empresas para a Colômbia. Empresas como o iFood também está na Colômbia, por exemplo. São os dois países, ele tá no Brasil e tá na Colômbia.
E tem várias empresas assim no Brasil. Brasil e Colômbia. Colômbia incentiva muito a expansão. O Brasil é essa complexidade tributária, né? De IPI, II, ICMS, ISS e assim por diante, né? A gente pode listar um monte de tributação. E mesmo com esse novo modelo que começa a partir do ano que vem, ganhar cara, se torna uma única tributação mais gigante, com percentual absurdo. Colômbia tem um só imposto, o IVA, que é 19%. Ponto final. E descomplicado. Não tem essa porcaria que é essa lei trabalhista brasileira, que é uma fábrica, né, de ações judiciais, né, que o empregado sai e processa a empresa, né, que é só, na verdade o Brasil é líder nisso no mundo, que gera uma desestabilidade pro empreendedor, que é algo incrível, O medo, né? né, o medo de você quer fazer um acordo positivo com o colaborador, você não consegue. O funcionário chega para mim e fala assim: Clemilson, eu quero tirar 4 férias no ano. Eu também quero que você tire 4 férias no ano. Nós dois queremos. Daí o governo fala: não, eu sou o paizão paternalista, você não pode. Tem que ser 1 férias e meia. É isso que a gente vive no nosso país. Um paternalismo absurdo que não beneficia, né, em nada o empreendedorismo. Colômbia, isso é Diferente. leve. Isso é leve. Isso é muito leve. Então foi assim. Né? Você faz uma pergunta, eu falei um monte de coisa, acho que eu respondi, depois falei outro. Não, Até a maturidade do mercado lá, você sentiu alguma diferença na cultura? Porque aqui no Brasil vinha muito, você falou, né? Fala. Dos empresários também, né? Que o B2B, né? A empresa de vocês. Mas o lance de aqui, muita pirataria lá, você já chegou a um ponto que já não existia mais. Como que foi essa diferença cultural para você fazer a venda aqui e para você fazer a venda lá, sabe? A pirataria em si, ela sempre vai existir. E eu aprendi a olhar para a pirataria com o seguinte olhar: não é meu concorrente. E assim eu fico muito tranquilo. Qualquer empresa que chega até a mim e prefere piratear, eu viro a página. Eu não perco um segundo com isso. É como alguém falasse que prefere roubar, que prefere matar. O que eu posso fazer sobre isso? Nada, é um crime. Você piratear é um crime. Né? Isso é crime. E, infelizmente, os latinos, principalmente, não veem assim. Se alguém pega o seu celular e sai correndo, a gente vai chamar a polícia. Se alguém pega uma aplicação e craqueia, a gente ri, fala espertão. Quando é a mesma coisa. Do ponto de vista legal, Moral até, né? roubar um celular e você roubar um software, não é só software, tudo que há em propriedade intelectual. Roubar uma música, uma poesia, né? As nossas faculdades são um antro de pirataria. Você pega os centros acadêmicos que ficam tirando cópia de livros, sendo que na própria capa do livro, na contracapa diz que é proibido tirar cópia. Mas que incongruência é essa? Eu estou formando escritores que se formam pirateando obras. Né? Eu estou formando desenvolvedores que usam aplicações piratas para desenvolver. Por que será que a gente não avança tanto nisso? Fundamento. Isso eu chamo de fundamento. Eu fui falar uma vez, me chamaram para falar no curso de ciência da computação, ou analista de sistema, sei lá, eu sei. Acho que eu rasguei o verbo e não me chamaram mais. Né? E eu não tô aqui para me chamarem para falar, não ganho dinheiro assim. Né? Eu falei mesmo, falei, pô, vocês estão fazendo aplicação, vocês estão pagando as licenças que vocês estão usando? Ah, não, é pirata. Mas vocês vão fazer aplicações, vocês vão dar então a aplicação de vocês, vocês vão vender? Ah, de vocês vão vender, e a dos outros vocês roubam? É isso? Essa é a lógica. E mais uma vez, volta para casa. Qual que é o fundamento que eu tô construindo isso? Como eu tô começando essa construção, essa casa? Com fundamento com sobrado? Ou pro fundamento qualquer sopro cai? E é por isso que as coisas não andam, não evoluem. Porque é princípio, é valor. Valor é muito, muito maior do que a gente imagina. Eu levo muito a sério tudo isso. Então, assim, a pirataria é muito forte na Colômbia, muito forte no Brasil. Eu ligo foda-se pra isso. A maturidade do empresário latino ainda é muito por preço. Ainda é puramente preço. E muito menos valor. É aquele cara que paga baratinho no carro, mas não faz a conta da manutenção que ele pagou no ano inteiro. Se ele tivesse comprado zero ou semi-novo, não teria manutenção nenhuma, mas ele preferiu comprar o baratinho. Daquele baratinho, depois descobriu que era PT. Que tinha dado perda total no veículo. É isso. Esse é o exemplo magno.
Fiz um negocinho, paguei, né? Eu pegou o celular baratinho. Mas era celular roubado. Essa é uma característica da América Latina. Óbvio que toda generalização é burra. Não tô dizendo que todo mundo é assim. Mas tô dizendo que a maioria é. Acho que é coisa do ser humano também, né, cara? Raiz, né? Tipo assim, só América Latina, né? De tentar sempre se dar bem ali. É que a gente vive aqui no Brasil, a gente vai conhecer pessoas do Brasil que fazem isso, né? Porque se Mas- você pega... É diferente na Europa. Eu falo por conhecimento de causa. Eu fiz parte de um conselho na Microsoft de 2016 até esse ano. Todos os anos eu ia para Redmond. Eram 20 conselheiros, eu era o único da América Latina. Lá na sede da Microsoft. Eu convivi com empresários do mundo todo. Japão, né, Ásia, China, Europa, África. Conheci empresários em todos esses lugares. E com empresas parecidas com a minha. E o Brasil domina quando se fala em eu prefiro preço. E não que é ruim preferir preço, mas é ruim preferir preço em detrimento de benefício. Em detrimento do benefício de curto prazo, até porque um ano para mim é curto prazo. Você não olhar o custo seu de um ano, você só olhar só o preço. Quem para pensar isso, para refletir isso, ganha muito mais. Porque não ganha só no hoje, né? Isso vale para nossa vida. É o curso, né, que as pessoas não fazem porque acham que é caro. Tudo com F, né? Cara, você falou de uma coisa muito interessante também, que eu queria voltar sobre a parte de expansão. Quando eu entendi que às vezes o empreendedor também sente, fala assim, cara, eu acho que eu preciso, né? Mas, por exemplo, a estratégia de expandir foi uma estratégia comercial, tipo assim, porque aconteceu da oportunidade de te chamarem, mas quando você pensava nisso, porque, por exemplo, hoje na indústria, é muito comum o cara começar a exportar, né? E aí a gente, por exemplo, tem muito cliente nosso que foi para Canton Fair recentemente, né? Até tá diversificando o negócio ali. Como que você poderia talvez tangibilizar uma visão para o empresário que às vezes... Porque tem muita indústria que ele tem uma barreira logística mesmo, o cara não consegue vender para outros lugares, enfim, por vários motivos. Mas, sei lá, 90% talvez dê para vender e o cara não vende. Você acha que tem um timing para, tipo, sair da terra natal, ou expandir geograficamente para outras culturas? Que momento que é esse? Eu sei que você tem a sua realidade, mas tentando trazer de uma forma de método, assim, como que você traria isso para um cara que tá ouvindo e pensaria, pô, acho que será que é o momento de eu fazer isso? Não? Eu acho que eu me considero empreendedor. E enquanto empreendedor, eu preciso ter um propósito. A gente tem que criar um propósito. A gente não pediu para nascer. Mas a gente pode dar um propósito para nossa vida. E dentro do meu propósito, eu quero construir algo muito grande que abençoe muita gente e que me deixe um legado. Faz parte do meu propósito isso. E a minha expansão está muito conectada com isso. E é só o início da expansão. A gente vai expandir para muitos mais países. Mas não deixa de ser algo comercial. Tem que se pagar. Tem que pagar as contas. Então é importante analisar se o ponto de vista é apenas financeiro, é importante fazer as contas e entender. Se eu exportar daqui, se eu achar um parceiro comercial lá, né? Qual que é a diferença em eu abrir um negócio e eu achar um parceiro comercial lá? Porque abrir um negócio, e as pessoas perguntam para mim, mas você abriu mesmo uma empresa? Para mim, expansão é isso. Eu tenho uma Bysoft de Colômbia SAS, eu tenho a Bysoft de México. Eu tenho o CNPJ local, que lá na Colômbia é RUT, por exemplo. Eu tenho endereço fiscal. Eu tenho colombianos trabalhando. O México a gente acabou de expandir, então estamos construindo ainda os nossos, contratando ainda os nossos funcionários. Mas eu já tenho no México contabilidade e já tenho também advogados. Eu tenho na Colômbia contabilidade, eu tenho revisoria fiscal, eu tenho equipe contábil, eu tenho funcionários colombianos e assim por diante. É uma empresa operando com todas as nuances e todas as responsabilidades civil e criminal, né, que inerente ao processo do empreendedor. Então, eu acho assim, que qualquer empreendedor tem que fazer conta. E tem que entender os motivos da sua expansão. Porque o Brasil é grande demais. Se eu quisesse ficar só no Brasil, eu ficaria.
Eu teria trabalho para fazer e para não terminar mais. O Brasil é muito grande, muito cheio de oportunidade. A gente pode ficar só aqui, fazer muito aqui. Mas o meu pensamento é, se eu posso fazer em paralelo em outros lugares, que tem o mesmo nível de evolução tecnológica que aqui no Brasil, se eu posso, e se eu consigo fazer? Foi isso que me motivou a fazer a expansão. Assim, o meu conselho para todo empreendedor seria, faz conta. Né? Faz conta. Chama contador, chama, né, consultor, senta, faz cálculo, Legal. vê o que é positivo, vê o quanto você tem que investir, vê o que vale a pena. Nós fomos com a mala, né, com a nossa roupa na mala e montamos o negócio do zero. Às vezes pode ser uma oportunidade de comprar alguém, dependendo do seu caixa, e começar já com clientes, com um poder maior de atuação, mas também desfavorável porque você teve que fazer investimentos, vai ter que mudar a cultura organizacional, vai ter que trabalhar com sistemas diferentes. Tudo existe ônus e bônus. Vai ter que fazer conta, entender qual que é a melhor saída para cada negócio. Legal também que tem muita empresa que às vezes se encontra em outro país, né? Por exemplo, hoje quando você vê, por exemplo, o próprio WhatsApp, né? O Brasil, se não me engano, acho que é o top 1 hoje da Meta, né? Acho que vocês mesmos estavam no evento, né? Sim. Lá em São Não, Paulo. O WhatsApp, o pessoal brasileiro aderiu muito, né? Qual que é a porcentagem do recurso que vai só pro Brasil, que vocês viram lá? Cara, eu não lembro exatamente a porcentagem, mas a gente conversou com a diretora do WhatsApp. É mais do que 50% global. Mais Global, de, só o Brasil, né? orçamento, mais de 50% global vai pro Brasil. E às vezes o cara se encontra ali, né? No outro país lá. E, cara, queria que a gente entrasse um pouquinho nessa discussão sobre visão de longo prazo que você trouxe. Pô, você já tá construindo desde 2020 os próximos 10 anos, a década. Imagino que chegando lá, daqui a pouco você vai pros outros 10 e aí por diante. Porque muito dono de indústria, cara, ele não sabe que dá para realmente construir equity, ou o que é equity, ou que dá para vender empresa. E explica um pouquinho, assim, da sua visão sobre esse tema. Às vezes até para tentar assim, o que é isso, como é que se constrói equity, se isso é uma coisa que o cara deveria olhar desde sempre, ou se ele tem que, ter um momento para isso. Acho que é um papo legal pra gente entrar também. Eu acho que a sucessão é algo que tem que fazer parte do empresário. Eu sei que a gente tá falando para empresário familiar. Se não é familiar, nem precisa me ouvir falando isso. A empresa familiar, que é o meu caso também, é uma empresa que geralmente depende de um executivo, ou de 2, quando muito, 3 executivos principais. Mas geralmente tem um principal da família, que comanda, que é o cabeça, né? E que até para o mercado é muito risco. Né? Imagina o mercado bancário vai conceder crédito para uma empresa familiar. Ele sabe que tem um cara lá viajando de avião para lá e para cá, que pode ficar doente, que pode morrer, pode acontecer, né? O que for, porque somos seres humanos. Então o mercado ele olha uma empresa familiar com um certo risco, mercado financeiro, mercado como um todo. Então se o seu desejo é construir algo de valor, você tem que mostrar para o mercado segurança. Existem N formas de você mostrar o mercado de segurança. Desde formas mais simples, de você ter seguros, por exemplo, associados à sucessão, que vão garantir a credores que vão receber, caso for necessário. Você criar instrumentos de governança. Então, eu sugiro que se estude sobre governança. Eu, por exemplo, fiz pós-graduação em governança. Eu acho que tudo aquilo que você precisa saber, você tem que ir atrás. Eu sou pós-graduado em governança para empresas familiares. Existem alguns mecanismos de governança que são cruciais, como compliance, como conselhos. Você trazer um conselho consultivo, por exemplo, que vai te apoiar na tomada de decisão. Então não é só um Clemilson da vida tomando decisão, mas tem um conselho consultivo, que futuramente ele pode ser um conselho de administração, figurar no contrato social e pode até mandar você embora quando se torna conselho de administração, como aconteceu com a Apple. A Apple mandou embora o Steve Jobs, o seu próprio fundador. Mas quem mandou embora? Foi o conselho de administração. Isso é muito bom. Por quê? Porque são conselhos, e conselho faz parte, é um mecanismo de governança corporativa que tem força. Até para mandar embora o dono, se quiser. Isso dá muita segurança pro mercado. Quando acionistas olham para isso, falam assim, putz, essa é uma empresa séria. Que é o melhor pra empresa, né? Se o cara enlouquecer, a empresa continua forte. Então, o que a empresa tem que pensar? Primeiro, em mecanismos de governança. E você não precisa trazer todos os mecanismos de uma hora para outra. Cria um plano. Nós estamos implantando governança há muitos anos. Estamos cada vez colocando mais e mais governança dentro da Bysoft.
Além disso, um mecanismo de governança também são planos de sucessão. Plano de sucessão que pode ir, né, ser para o filho, né, por alguém da família, ou pode ser sucessão profissional. Pode buscar profissionais, né, do setor dentro de regras muito bem estabelecidas que vão gerenciar o negócio. E quando fala em vender um negócio, existem 1000 formas de vender. Às vezes a pessoa leiga, ela olha que vender é pegar a empresa aqui e dar para outro dono. Não necessariamente. Você pode vender e continuar sendo dono. Você pode abrir capital, por exemplo, e ter mais ações maiores estarem com você. Você pode trazer grana e continuar sendo dono, né? Com regras, etc., como fundo de investimento. Existem diversas possibilidades. Eu não sou um especialista, né, em venda de empresas, mas existem muitas empresas especializadas no mercado. Basta você pesquisar e ouvir, né? Quem tem desejo em fazer isso e construir uma empresa, porque não se vende também uma empresa da noite pro dia. Não é como anunciar um carro, né? Vender empresa, eu digo que é como você preparar uma menina para se casar. Então ela é uma menina ainda, com todos os seus problemas, suas dificuldades, você tem que transformar ela numa mulher. E tem que deixar ela pronta, bonita, linda, como noiva a ser vendida, para ir pro casamento. E às vezes demora 10 anos para isso, às vezes demora 20 anos para isso. Então um empresário que ele pensa em construir um negócio, né, para ele vender por alguns milhões futuramente, ele tem que estar nesse processo de construção. Ou às vezes não, às vezes ele não quer vender, ou às vezes ele quer fazer um processo de profissionalização em que ele vai ser sempre dono. Isso não tem problema nenhum com isso. Mas olhar o futuro, não se preocupar em demasia com ele. Você tem que se preocupar com o presente, agir no presente. Mas você tem um plano futuro, né, ou de sucessão, ou de governança, ou de venda, isso tem que fazer parte, né, de uma parte da agenda de qualquer empresário de sucesso. Que momento você começou a olhar para isso de forma profissional, além do ponto de vista de princípios, assim, né? Tipo, você começou a Buy-Soft, sempre teve o objetivo de ser grande, mas que momento você falou assim, cara, acho que eu vou profissionalizar a empresa porque eu quero gerar valuation nela, eu quero gerar percepção de valor pelo mercado. Teve um momento de você falou assim, não, agora eu vou profissionalizar, vou olhar para a parte trabalhista, vou olhar para a parte de conselho. Ou foi uma coisa natural? Nós ainda estamos num processo, tá? Nós temos algumas bases de governança já sólidos, mas nós estamos em processo de implantação de governança. O conselho está surgindo esse ano, 2026. Então, assim, eu tenho muito a aprender. Eu talvez não sou o melhor exemplo, né, de governança. É importante reconhecer também a falta de experiência. Apesar de eu ter muito conhecimento, eu não tenho essa experiência. Eu nunca vendi um negócio e nunca tive outro negócio além desse. Apesar de eu ter hoje mais de 8 empresas. Mas é tudo derivação de um mesmo negócio. Então, eu acho assim que quando você pensa em fazer algo certo, não tem outro caminho. A não ser você caminhar para a governança. Se você é aquele empresário que quer que as coisas estejam corretas, adequadas, organizadas, você vai chegar na governança dia sim ou dia não. E foi isso, a Buy-Soft começou lá, eu quero começar com nota, quero começar entrando e saindo com nota. Quero, né, fazer as coisas corretas, adequadas. Se uma empresa comprar, eu não aceito nem que uma pessoa física me pague. Eu simplesmente não aceito, nunca aceitei. Mas entrou a grana, eu não quero ser alvo de lavagem de dinheiro. Então se a empresa A comprou, a empresa A que me deposita. Para a conta corrente dela. E assim por diante. São princípios. São princípios de fazer a coisa certa. E quem tem esses princípios, dia sim ou dia não, vai chegar na governança. E vai começar a implantar pilares de governança para que a sua empresa seja sólida e consiga ser muito bem vista no mercado. Poxa, legal, cara. Legal essa analogia da preparação, né? Porque, vou vender empresa, né? Mas tem todo um processo para isso. Até a gente tá falando, né, do Flávio, que ele fala que só tem 3 caminhos, né? Ou vai à falência, ou tem sucessão, ou você vende lá no final. É isso. Né? É isso mesmo. Não tem outro caminho. Porque nós não somos eternos. Nós somos seres humanos. E essa é a maior dor nossa. Nós todos um dia vamos morrer. Então você quer que o seu projeto que você construiu, não só da empresa, qualquer projeto que você construiu, seja seu filho, sua filha, você quer que esse projeto acabe ou você quer que ele continue?
Sim. E o que você pode fazer sobre isso em vida? Não, com certeza. Cara, eu tenho uma pergunta aqui. Com o passar do tempo, ainda mais uma empresa que cresce rápido, assim como vocês, vai chegando aqueles momentos que você precisa construir times e você tem que deixar de fazer algumas coisas e começar a criar processos, rituais, uma cultura e aos poucos você ir delegando. Nesse crescimento da Bysoft, como que foi esse processo de você deixar de fazer coisas, até mesmo operacionais, igual você falou que você era programador, né? Como que foi esse processo durante o crescimento da Bysoft? Eu quero começar, Primeira coisa que Victor. você delegou, assim. Eu quero começar desmentindo dois mitos. Primeiro mito, eu já vi muita gente falando assim, minha empresa não tem processos. Então não é empresa. Não existe empresa sem processo. Pode não ter processo formal. Pode não ter no doc lá, o documento. Ou bom, né? Pode não ter o caderninho lá, ou processo bom. Pode ter um processo, mas processo tem. Tem que ter processo. Ah, mas não tem escrito. Mas tem processo. Não existe empresa. Empresas são pessoas que seguem processos para ter lucro. Essa é a minha definição de empresa. Pessoas, processos, igual lucro. Essa é a empresa. Se não tem pessoas ou processo, não tem empresa. Não existe empresa. Outro mito que eu quero dizer, que eu quero colocar aqui ao chão. Não existe essa de ficar só no estratégico. Você sempre vai estar no operacional. Também. Sempre. Empresário que fala que vai ficar só no estratégico, eu desacredito que é empresário. Na minha opinião, não é empresário. Não colocou a mão na massa ainda. Não sabe o que é dia a dia do negócio. Você pode ficar mais no estratégico. Agora, você não ter operacional, isso não existe. Se você trabalha de fato, se você levanta cedo, coloca a roupa, toma banho, coloca a roupa e vai trabalhar, você tem operacional. Você ficar olhando só gráfico, subindo e descendo, então você é um investidor da bolsa lá. Você não é empreendedor. Eu acho que isso até é bom, você estar um pouco no operacional, para você estar muito próximo do negócio que está acontecendo. Isso também gera evolução, né? Não existe não estar. Na minha opinião, não existe não estar no operacional. O Satya Nadella, presidente da Microsoft, está no operacional. Não existe não estar no operacional. Não existe. Ele pode não estar levando caixa nas costas, ele pode não estar, mas ele abre uma planilha, ele modifica alguma coisa, ele olha... Ele não tá lá só com pessoas servindo ele pelo gráfico. Só pensando no futuro estratégico. Todo mundo tem níveis operacionais. Alguns têm mais, outros têm menos. É importante dizer isso porque tem empresário que fica incômodo porque tá muito no operacional. Não fique incômodo se você tá muito no operacional. Saiba que você vai estar no operacional sempre. É claro, se você tá carregando tudo nas costas, aí tem uma coisa é você entender que você vai estar sempre no operacional. Outra coisa é você saber que operacional é esse. Tem que ser o operacional do diretor executivo. Você é diretor executivo. Você é diretor financeiro, tem que ser o operacional do financeiro. E também não tem que carregar a execução toda nas costas ou carregar todo o marketing nas costas. Não estou dizendo isso. Não me confundam. Porque uma coisa é você ser centralizador e fazer tudo. Eu não estou defendendo isso. Outra coisa é você entender que você não vai ter mais operacional em algum momento. Na minha opinião, isso nunca vai existir. Você sempre vai ter algum operacional. Delegação, respondendo a sua pergunta, é a coisa mais difícil, na minha opinião, de ser feita. É você delegar. Porque a delegação geralmente é confundida com simplesmente entregar uma tarefa e jogar para alguém. Delegação não é isso. Delegar uma tarefa é você entregar para alguém uma tarefa, sabendo que ela não vai fazer como você. Ela pode fazer melhor ou pior, mas igual você ela não vai fazer. Saiba disso. Sempre que você delegou, a pessoa vai fazer ou melhor ou pior. Ela nunca vai fazer igual você. Então, nunca delegue achando que vai fazer igual você. Segundo, delegar não é jogar. Delegar é acompanhar. Você entrega a responsabilidade. Dependendo do tamanho dela, tem que ter follow-up. A pessoa tem que fazer follow-up para você e você também tem que ir lá cobrar follow-up. Alguma delegação vai exigir também que você treine a pessoa, você prepare a pessoa. Não é só entregar. Dependendo do tamanho da delegação que você fizer, você vai ter que pagar um curso para a pessoa, dar um treinamento. Isso faz parte do processo de delegação, porque você paga o treinamento uma vez, na segunda a pessoa já te deu liberdade. Já conquistou asas. Porque a coisa mais burra que tem é você achar que você pode fazer tudo. Até que você fique doente e a empresa para. Você precisa delegar. Por que é difícil? Porque é difícil mesmo.
É difícil. Para quem delega é difícil. Para quem tá acostumado a delegar é difícil. Eu sou uma pessoa focada em delegação, em atribuir responsabilidade para outras pessoas, mas é muito duro você não ver às vezes as coisas sendo feitas como deveria ser feito. Você conseguir acompanhar todo mundo, você não consegue acompanhar todo mundo, fazer follow-up com todo mundo. Então o mundo ele é muito imperfeito. Ele não acontece como o livro. O mundo não acontece como os capítulos de um livro de administração de empresas. Né? Aliás, os melhores teóricos de administração quebraram empresas. Né? Nunca deram certo na empresa. Porque a vida não é que nem livro. Mas você precisa delegar. Se você não delegar... Vamos pegar Jesus, que é um dos maiores exemplos. Ele passou 3 anos e meio treinando 12 pessoas. Quando o pau quebrou, todo mundo fugiu. Quem era mais perto dele traiu ele 3 vezes. Outro vendeu ele por 20 moedas de prata. É assim. Então você passa treinando. Na hora do vamos ver, não acontece como você quer. Mas depois esses 12 construíram o maior império que existe no mundo. Do cristianismo. E é isso. É forte. Hoje eu tenho, cara, hoje inclusive, o que você, na sua rotina, assim, o que é operacional pra você como diretor, assim? Que atividades que você pode falar, cara, isso aí eu considero, eu de fato acho que foi muito inteligente sua colocação sobre, é porque o operacional daquilo que você faz, né? Eu acho que é importante, por exemplo, o Diego Barreto, que é CEO da iFood, ele posta pontualmente, às vezes, ele entrega uma encomenda junto com o motoboy, ele quer ver a experiência, ele vai no restaurante, o cara até desceu do operacional executivo, né? Acho que é legal fazer de vez em quando, mas o que você tem na sua rotina que você considera operacional? E aí, talvez, por exemplo, olhar os KPIs do DFC, DRE, isso aí é estratégia, mas operacional para você hoje, como é que é isso? É importante dizer, Nicolas, que eu tô falando aqui para empresários familiares. Empresa familiar. É muito importante dizer isso. Que são 15 milhões de empresas, segundo algumas estatísticas, no nosso país. É muita gente. 15 milhões. Emprega mais de 60% das vagas de emprego são de empresas familiares. Eu não tô falando para empresas com capital aberto, não tô falando para empresas que estão na bolsa. É outro mundo, outra realidade. Né? De repente, empresas com tamanho lucro como um iFood, que é cliente da Bysoft, inclusive, Pô, legal. que conseguiu uma posição tão fabulosa, né? Porque virou sinônimo de delivery, esteja com um caixa muito bom, né? Para ter um executivo que fica só olhando o gráfico. Pra tudo, né? Não tô dizendo que eu não conheço ele, tá? Então não tô dizendo que ele fica só olhando o gráfico. Mas ele tem condições. Tem empresa, ele pode ter, sei lá, 5 secretários Tem lá. caixa pra isso, né? Tem caixa pra isso. Tem caixa pra isso. Isso é fato. A empresa familiar não tem. Eu demorei muito para ter secretária. E contratei depois de alguns anos. E isso é algo que eu aprendi a delegar. Por exemplo, parece luxo, mas não é luxo você ter alguém para encher sua água e colocar na sua mesa. Mas você precisa de alguém para fazer isso? Não vai fazer só isso. Mas a minha secretária vai lá, eu chego de manhã, meu café tá na mesa. Por quê? Contabiliza você ter que levantar e pegar café na sua mesa. Quanto você vai gastar? Quanto tempo você vai gastar? E às vezes, se eu somei e deu 30 minutos no dia, quantos contratos eu posso fechar em 30 minutos? Ou quantos problemas eu posso resolver em 30 minutos? É isso. E quanto custa inclusive minha mãe trabalha comigo e faz meu cafezinho. A minha mãe fazer o café e colocar na minha mesa. Não custa nada pra ela, dentro da função dela. Mas pra mim, ter que ficar levantando, pegando café, custa muito. Alguém pode me ouvir falando isso, pode falar assim, que besteira. Tempo nunca volta. Não existe nada mais precioso que o tempo. Na astronomia é difícil de explicar o tempo. Mas pra nós, seres humanos do dia a dia, a gente sabe, a gente vai viver... Daqui 150 anos, ninguém que tá aqui hoje vai estar mais. Nem os bebês. Nem o bebê que nasceu hoje, daqui 150 anos, não vai estar mais aqui. Ninguém que tá nessa terra respirando hoje vai estar daqui 150 anos. Talvez uma tartaruga, talvez uma árvore. Ninguém mais. A rocha. Quem tá respirando hoje aqui vai estar morto daqui 150 anos. Tempo é o que tem mais valioso.
Se eu consigo economizar 30 minutos com alguém colocando café na minha mesa, sem onerar a empresa para isso, a pessoa conseguiu ir lá e fazer isso para mim, e eu consegui responder 10 e-mails a mais, fabuloso. Fantástico. E às vezes um e-mail desse foi R$1 milhão de negociação. Então é isso que é saber gerenciar tempo. E eu não sou mais o ultra especialista, não tô dizendo que eu sou perfeito nisso. Mas a minha secretária tem que pagar minhas contas pessoais. Ela tem que ir em casa arrumar um chuveiro. E não é ela que vai pegar. Às vezes, se ela quiser arrumar, ela pode arrumar, mas ela vai ter que chamar alguém lá pra trocar o chuveiro. Eu não tenho que preocupar com isso. A vida do executivo não tem que ser gasta com essas coisas. Não tem que ser gasta. Aconteceu comigo a semana passada. Fui sair de casa, fui usar a duchinha higiênica do banheiro. Ela estourou. Eu desliguei a chave e falei pra minha secretária: estourou, arruma pra mim. Como que eu faço? Se vira. Já perdi tempo demais dizendo pra você arrumar. Você se vira agora, você existe pra isso. Eu vou investir meu tempo com os meus negócios, que as coisas são importantes. E às vezes o meu tempo vai ser ficar com meu filho. É mais investido do que eu arrumar uma duchinha higiênica. Entende isso ou não? E às vezes o salário dessa assistente ou dessa zeladora é um salário pequeno comparativo com o tempo que você ganhou. E tem dono de empresa aí que às vezes fica enrolado porque tem que resolver um problema do carro que deu problema. Ah, pelo amor de Deus, o carro deu problema? Ninguém pode pegar esse carro e ir lá resolver pra você? Você que tem que parar o dia inteiro pra isso? Então é uma questão de senso. Meu carro, a concessionária vem, pega, se vira. Eu vou perder meu tempo e não levar o carro pra fazer revisão? Pô, que tempo que nós estamos, que ano que nós estamos. Levar pra lavar, o cara vem, busca e lava. Eu chego, tá limpo o carro, no dia que eu quero que esteja limpo. E quando você paga mais por isso, nada. Eu dou a fidelidade pro cara de mandar lavar sempre no mesmo lugar. Isso é questão de tempo. Então não é só trabalhar, o clima só pensa em trabalhar. Não, é pra estar com meu filho, com a minha filha. Às vezes pra jogar videogame. Eu prefiro jogar videogame, porque eu sei que eu tô deixando a minha mente descansar, do que eu ter que arrumar um chuveiro. Não que eu não sei arrumar chuveiro, mais uma vez. Tempo de arrumar chuveiro, minha secretária faz. Meu assistente faz. Né? Passear com o cachorro. Eu tenho 2 cachorrinhas. Faz 5 anos que eu tenho uma empresa que passeia. Eu não vou chegar... 9 da noite no Brasil é 6 da tarde no México. Eu tô resolvendo o problema do México, 6 da tarde, que é 9 horas no Brasil, da noite. Aí eu chego 10 horas em casa, cansado. Sabe o que eu quero fazer? Quero jogar Street Fighter. Não me chame pra nada. Minhas cachorrinhas vêm, fica do meu lado. Eu não quero passear com elas. Eu não quero. Tem gente que às vezes eu passeio com o cachorro alivia o estresse, é terapêutico. Beleza, pra mim não é. Pra mim eu passo raiva, ter que chegar em casa e ter que passear com elas. Então é econômico eu pagar a Gabi que vai lá passear com as cachorrinhas todo dia. É econômico, ganha meu dia. Entende isso? Então é isso que todo empresário, na minha opinião, familiar tem que pensar. Nós só temos 24 horas e todos nós temos uma vida muito pequena. Quais são as apostas que eu vou fazer? A vida voa, gente. Vocês estão na casa de 20 anos hoje, daqui a pouco vocês estão vendo 50 chegando. Eu tinha 20 até esses dias atrás, eu tô olhando pro 50 agora. Eu tô mais perto dos 50 do que do 40. Mas que eu tenho a carinha de 30. Não, pô, tá novo ainda. Então, a vida voa. Voa. Então, quais apostas você vai fazer na sua vida? Você tem que escolher. Quais apostas você vai fazer? E outra, além da vida voar, a gente nunca sabe se a gente vai estar hoje à tarde aqui ainda. Sobre tudo isso que você falou, cara, tem um assunto. Eu vou tocar nesse assunto agora, mas daria pra gente falar muita coisa. Eu vi um vídeo seu falando sobre a questão da saúde, né? Depois que você começou a treinar, o tanto que melhorou. Eu não lembro exatamente qual vídeo que era, mas eu vi no seu Instagram você falando disso. Isso é algo que também fez a diferença na sua rotina, né? Cara, eu errei muito já nessa área. Muito mesmo. Quando eu comecei a trabalhar, eu me dedico muito naquilo que eu acredito. Muito ao ponto de ser o cara mais chato do mundo. Se eu falar pra você assim, eu não vou comer, não vou beber café. Cara, eu vou ser o mais chato nisso, não vou beber mesmo. Se eu falar pra você que não vou beber, eu não vou beber mesmo. Nem situação nenhuma. Pode ser num evento de café, pode ser que eu tô patrocinando, pode ser qualquer coisa. Eu não vou tomar. Eu tenho
uma facilidade em ser determinado naquilo que eu proponho a ser. Eu acho que isso é exercício. Eu não acredito que é dom. Eu não acredito em dom. Eu não acredito nem em dom, nem em talento e nem em destino. Eu não acredito. Isso pra mim é mágica. Acreditar em mágica, acreditar nessas coisas. Acreditar em magia. Em Papai Noel, acreditar em dom, talento e destino. E... no início da minha carreira, eu escolhi um dia do mês pra passar 24 horas trabalhando. Quem me conhece dessa época sabe que é verdade. Um dia no mês eu passava 24 horas trabalhando. Eu escolhi um dia do mês pra fazer isso. Não é saudável isso. Eu não falo isso com orgulho. Mas eu trabalhava, tipo, das 6 da manhã até meia-noite. Dormia muito pouco, trabalhava muito. Eu não acredito que essa é a fórmula. Eu não acredito. Hoje você faria diferente ou você acha que foi necessário pra Ubisoft crescer tanto assim? Cara, eu acho assim que na vida a gente não pode ter arrependimento. Porque arrependimento é um sentimento que você não pode fazer nada com isso. O passado não pode ser mudado. Então eu não vou dizer que eu faria diferente. Eu vou dizer que eu penso diferente hoje. Eu penso diferente. Eu penso que a vida, ela tem que ser cuidada. As nossas KPIs, né, do corpo tem que ser também trabalhadas. Você tem que cuidar do seu coração, da sua saúde, né, do seu colesterol, do seu... A obesidade é uma doença. Uma doença. E se você pegar empresários e tirar uma foto de empresários hoje, você vai ver um monte de gente gorda. Essa é a visão dos empresários de hoje. Gordo é uma doença. Desculpa quem tá me escutando que tá acima do peso. As pessoas se ofendem. E eu não tô sendo aqui gordofóbico. Não tô dizendo... Eu era 35 quilos mais gordo. 35 quilos mais gordo. Eu resolvi emagrecer. Eu resolvi que eu ia ter saúde. Então eu comecei pro CrossFit na época, que eu sou apaixonado por CrossFit. Infelizmente, não faço mais, que acabei me lesionando. Mas se eu pudesse, estaria fazendo ainda. Comecei a fazer levantamento de peso olímpico. Hoje estou muito focado na academia. Amo Pilates. Me tornei o cara que eu achei que eu nunca ia me tornar, o cara que gosta de Pilates. Tênis também? Tênis é paixão. Tênis é maravilhoso. Tênis é semelhante a videogame. De tão gostoso que é. Né? Sou ruim pra caramba, mas é uma delícia jogar tênis. Massa. É uma delícia. Cara, até partindo também para um tema final, a gente começou falando também sobre expansão e crescimento, né? Queria entrar um pouco na parte comercial, assim, da Ubisoft, até para... Sei que é um modelo de negócio diferente, né? O seu nicho é software, a indústria às vezes vende produto físico, na verdade vende produto físico, né? Mas eu queria adentrar em alguns tópicos. Eu queria só aprofundar um pouco na parte de comissionamento de rentabilidade, que eu acho que é um tema legal, porque hoje, quando você fala de compensação, né, plano de compensação, você fala muito sobre comissionamento, sobre faturamento mesmo da venda. Então eu queria entender um pouco mais na prática como é que funciona isso hoje, óbvio, dentro do que você puder falar. E depois eu queria entrar um pouco sobre a arquitetura de time mesmo, hoje como é que é a sua estratégia comercial. Óbvio, naturalmente dentro de você pode passar também, mas de como que você encara isso. Por exemplo, se o seu crescimento acelerado, você encara que foi mais um produto para um mercado muito carente, ou se teve muito comercial envolvido. Mas começar pela parte de comissionamento hoje. Como é que funciona hoje? Se um cara quiser, cara, eu quero aplicar, seja esse modelo sobre rentabilidade, pro ano que vem. Eu vou falar o que eu penso sobre comissionamento. Esse é um tema extremamente sensível. Por quê? Porque envolve grana. E quando você envolve grana, para você deixar as pessoas insatisfeitas é muito rápido. Mas eu tive, por exemplo, nos últimos anos, que melhorar o meu plano de comissionamento. Fiz mudanças no meio do jogo. E aí você pode perder pessoas, pode ter que contratar outras pessoas, mas o desenho do seu negócio, ele tem que... o seu projeto, ele tem que ser um projeto de longo prazo. E comissionamento é tudo sobre comportamento. Eu poderia trocar a palavra comissionamento para comportamento. São sinônimos na minha visão. E pouca gente sabe disso. Porque o que é comissão? É você dizer o que você quer que seja feito. É você dizer para sua equipe qual comportamento ele tem que ter. Isso que é comissão. Se o seu plano de comissionamento não faz isso, ele está errado.
O plano de comissionamento, ele tem que ser escrito de tal forma que os seus vendedores saibam o que tem que vender e como tem que vender. Porque é lá que dá mais dinheiro. Você tem que pagar mais por aquilo que dá mais rentabilidade. Essa é a minha visão. Ou só se for alguma coisa muito estratégica. Não deu rentabilidade, mas te trouxe uma posição estratégica muito importante. Mas, para mim, o resumo é: trouxe rentabilidade, a pessoa tem que ganhar mais. Trouxe mais rentabilidade, tem que ganhar mais ainda. E eu não acredito em teto. Não tem que ter teto de comissionamento, na minha visão. Você pode até ter um vendedor que vai ganhar mais do que você em algum mês. E tudo bem se ele ganhou mais que você, porque ele vendeu muito. Muito. E ajudou muito a empresa. Quanto mais o vendedor ganhou, significa que você está ganhando mais também. Eu acredito muito nisso. Eu acho que essa é a base. Com base nesse fundamento, cada empresa tem a sua realidade. Tem muita empresa que você fala assim, eu dou 1%, 2%, 3%. Pô, isso depende muito da realidade de cada um. Se o seu é 1%, se é meio, se é 0, se é... Agora, pagar sobre o faturamento, sobre a nota, pô, é muito risco. Quer dizer, o cara pode vender negativo e está pagando ainda comissão? Você está comissionando alguém que vendeu negativo? Porque isso é pagar sobre a nota. Daí tem gente que não consegue calcular a rentabilidade. Por quê? Porque entra sem nota, porque tem caixa 2, caixa 3, caixa 4. Então a pessoa tem que se organizar primeiro. Organiza a sua casa primeiro para depois revisar o seu plano de comissionamento. Eles têm que ter meta de margem pro cara, né? Às vezes tem que, tipo... Ele vai ter uma calculadora de precificação que ele vai descobrir se ele deu muito desconto a mais ou não, né? Por exemplo, no meu sistema, é real time. O vendedor, ele visualiza o quanto tem de margem. Se a empresa não dá essa transparência, não adianta colocar por margem. Porque é uma caixa preta. Eu tô vendendo aqui isso aqui, mas eu não sei que margem que é. Como que eu vou saber quanto que eu vou ganhar? Então a transparência é a base do sucesso de qualquer time. A informação, a transparência. Ninguém quer trabalhar numa caixa preta. Que ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe para onde vai. Ninguém quer entrar numa embarcação que não tenha porto definido. Ninguém quer entrar nessa embarcação. Como já disse Sêneca, né? Se você não sabe qual porto você vai ancorar, nenhum vento lhe é favorável. Ninguém quer entrar num barco que você não sabe para onde está indo. Ninguém quer. Pode estar indo para Disney. Mas você não sabe. Você não sabe se vai pra Disney, se vai, sei lá, você vai pro... né? Pra qualquer outro lugar. Então, base de motivação de um time não é salário. Base de motivação de um time é transparência, é informação, é respeito. Respeitar as pessoas. Você nunca vai ter um time coeso, você nunca vai ter um time que tá com você 100%. Isso é mito. Isso é utopia. Sempre vai ter aquele que tá insatisfeito. Você pode pagar o maior salário de Maringá. Vai ter gente insatisfeita, vai ter gente que não quer trabalhar, vai ter gente... Aonde tem ser humano, tem pessoas corruptas. Porque pra mim, funcionário que fez um contrato com você que vai trabalhar e não trabalha, tá sendo corrupto. Ninguém colocou uma arma, não é escravo, não é escravidão. Né? Ninguém colocou uma arma na cabeça pra trabalhar na sua empresa. Mas sempre vai ter aquela pessoa que é corrupta. Sempre vai ter. Entenda isso. Sempre vai existir. E Jack Welch falava, né? Que essas pessoas têm que ser como unhas. Sempre corte. Sempre corte. Como unhas. Você vai ter sempre lá 5% de altíssima performance. Você vai ter 20% que são os melhores. Você vai ter... aí uns 60% que são mediano, os famosos medíocres. E medíocre, apesar de ser forte a palavra, é quem tá na média. Quem bate lá a cota, né? Tá na média. E tem o restante lá que você vai ter que substituir. Sobrou lá os 5%, você tem que cortar mesmo, mandar embora. É isso. Então comissão é comportamento, tá aqui. Vendeu isso aqui, você tem esse percentual. Vendeu esse, você tem esse percentual diferente. E de vez em quando tem que fazer ajuste. Porque o mercado muda. Não tem esse negócio fixo a vida toda. Ah, não, a comissão a gente sempre pagou 2% sobre assim. A vida tem que ser a vida inteira. Não tem que ser assim. O negócio, o mercado muda. Se o mercado muda, a gente tem que mudar também as formas de ganhar. Que pode ser para melhor até.
Pode ser pra melhor. Não tô dizendo pra mudar pra pior. Sim, Pra- e às vezes até a empresa vai pra um caminho diferente, né? Por exemplo, Muda demais, pô, às exatamente. vezes na Colômbia, no México, onde você tá, você tem que comissionar os caras diferentes lá, não sei. Pode ser que ainda mais na tenha. época de planejamento estratégico que a gente tá agora, né? Tipo, é o momento pra você revisitar esse tipo de coisa. Mas legal, cara, isso aí, porque comportamento é comissão, né? Você vai estimular aquilo que você quer que o cara, né, tem... Porque a gente vê muito em indústria, pô, o cara ganha a comissão da venda e é isso, acabou. Mas às vezes o cara tem, sei lá, 30 produtos e ele tem 5 produtos que geram margem, mas não tem estímulo pra vender. Aí óbvio que o cara não vai vender, né? Tem muita representação comercial. Legal, cara. É como um filho. Imagina eu chego com o meu filho e toda vez que ele tira nota alta, dou dinheiro pra ele. Qual comportamento eu tô incentivando pro meu filho? Ele tirou nota alta, eu dou dinheiro. Pô, tô tornando meu filho um mercenário. Ele não trabalha. Ele só tá estudando. É o mínimo que ele tem que fazer, tirar nota alta. Eu vou dar parabéns. Né? Eu posso sair pra jantar, eu posso dar um presente de vez em quando, mas eu não vou relacionar ele passar de ano com ganhar presente. Porque eu tô estimulando um comportamento, sempre. De repente eu tenho um filho que já tá com 30 anos, e mesmo assim eu tô dando mesada lá, de R$2.000 por mês. Eu tô estimulando ser um vagabundo. Porque não trabalha, não estuda e eu tô dando dinheiro. É comportamento. O mundo é de comportamentos. Que mensagem eu tô entregando com o meu comissionamento? Que mensagem eu tô entregando com a forma que eu tô pagando? Quem recebe mais? Recebe mais porque tá em casa, porque tem anos de casa? Ou porque tem mérito? Eu acredito que um mérito deve ser colocado em jogo. Pode entrar alguém e em um ano tá ganhando mais do que outro tá com 10 anos? Pode. Ou você é uma empresa do governo? Ou você é uma empresa do funcionalismo público? Só se for. Porque no meu negócio, recebe mais quem traz mais resultado. É isso, meritocracia. Mas E é importante dizer, gente, que eu tô trazendo um mundo aqui que não é perfeito. São muitas pessoas para você gerenciar. Um plano de carreira não é um negócio fácil. Parece simples, mas não é fácil. Plano de carreira, salários, etc. É algo que você tem que se esmerar para fazer o melhor possível e não ser injusto. Mas nós, empresários, podemos cometer erros, porque nós somos homens. Nós somos homens. Nós temos que ser inteligentes o bastante para nos rodear de consultores, de pessoas que vão nos ajudar a não errar ou a errar menos. E ser transparente com todo mundo. Né? Você ter feedback, por exemplo, operacionalizado dentro da empresa. Que para mim é a ferramenta mais importante dentro de uma empresa para com pessoas. Chama-se feedback. Você ter isso institucionalmente. Daí você consegue começar a descobrir problemas, né? Coibir erros, melhorar o seu negócio cada dia mais. pô, mas sobre o time de vocês lá, vocês trabalham muito com prospecção, é mais lead que chega até vocês? Canal principal de aquisição? Infelizmente, trabalhamos muito ainda com leads que chegam. Chega muito negócio. Por que infelizmente? Deixa eu perguntar. Porque negócios com mais lucro é o negócio que você gera. Quer ganhar mais dinheiro? Gere negócio. Bata na porta, vai atrás. Isso é comprovado. Qualquer pesquisa séria que você fizer, você vai ver que trabalho ativo. Eu não tô falando de ficar ligando de forma seca, sem estratégia nenhuma. Um trabalho planejado, bem feito, você vai vender com mais rentabilidade. O cliente que chega batendo na sua porta, ele já pesquisou em todo mundo, todos os seus concorrentes. Ele vai querer o menor preço. É a diferença entre fundo de funil e topo de funil. Quem bateu na sua porta é fundo de funil. Já sabe o que quer e quer o melhor preço. Quem você foi atrás nem sabia que tinha essa dor. É verdade. E aí você vai vender com mais margem, com seu serviço. Só que vender para topo de funil você tem que ser vendedor. Vender para fundo de funil, basta ser um colocador de pedido. E a grande totalidade de quem fala que é vendedor é colocador de pedido. Essa é a prontinho, verdade. Vem prontinho e fala que é vendedor ainda. E reclama ainda que a comissão tá pouca. Quem gera negócio de verdade, e eu me considero vendedor. Quem gera negócio de verdade ganha mais dinheiro. Até empresas maiores, né, cara? Você falou uns nomes ali, pode ser que alguns tenham vindo de inbound, né? Mas acho que, dependendo do tamanho da empresa, e se você tá começando, você tem que ir atrás, né? Senão, pô,
Então, a gente tem muitos bons exemplos, tá? De negócios gerados. Legal. Eu não generalizei aqui, mas a gente tem muitos bons exemplos. Mas a gente não tem um setor específico gerando negócios. Nós vamos criar esse setor. Tá dentro do nosso planejamento estratégico. Prospecção ali. Legal. Mas no trabalho, no trato com os clientes, a gente tem muitos exemplos. Esse eu não falei o nome, mas é a Kepler Weber, que é o cliente lá Do Silo. do Silos. Foi um trabalho nosso de prospecção, Pô, que ativo, massa. né, no cliente. Assim como outros casos, você acaba se relacionando e vai lá e desenvolve o negócio. Mas eu não tenho de forma pragmática a geração de negócios. Entra muito negócio inbound, muito negócio. Quando o nome de vocês também, né? Querendo ou não, você já tem uma relevância no mercado. Isso aí Acaba chegando. uma Olha montanha o que acontece, o cara chega querendo comprar lá um software, mas ele tá cotando com todo mundo. É um trabalho de filtro daí, né? Qualificação. E aí você tem aquela questão, né? 80%, vou usar Pareto, né? 80-20, o 80% quer preço e mais nada. Independente de quem você seja. Quer preço. É o cara que entra no iFood e olha preço. Tem gente que entra no iFood e olha a comida, a qualidade. Depende da perspectiva da pessoa. Isso, né? Pô, que massa, cara. Cara, bom, queria, até partindo pro final, Clemilson, pô, a gente teve uma aula aí de negócios, né? Achei muita coisa, você falou que você vai ter experiência agora, você conseguiu ensinar só por ter conhecimento também. E muita coisa, acho que é legal você ter trazido pontos que você está aprendendo e pontos que você já, né, já domina, isso é muito massa, cara. Geralmente a gente termina, cara, com um conselho, assim, para quem tá ouvindo. Eu vejo que a gente falou de várias áreas, assim, mas até pegar um conselho mais relacionado à sua área, ao seu negócio, né, que é tecnologia. Até pegar aqui, né, na minha colinha. Como que você enxerga o papel da tecnologia, ou pelo menos se a gente fosse até mais específico, o que você acha que é o mais importante para as indústrias e empresas, né, no geral, que estão nos assistindo, olharem para os próximos anos? Algum setor específico, algum tipo de tecnologia específica, ou de forma mais macro, mais conceitual? Fica à vontade para trazer da forma como você quiser. Legal, eu vou terminar falando sobre IA, que eu acho que é algo que as pessoas estão buscando muito hoje em dia. E para mim, IA não é tendência. Para mim, IA não é moda. Para mim, IA, eu vou junto com o CEO do Google que diz que IA é como fogo, como energia elétrica. E eu tô com ele. Né? A IA ela vai ser tão comum quanto a energia elétrica, que a gente só lembra dela quando ela acaba. A IA não vai ser de uma pessoa, mas de todos. E eu sei que todos nós já estamos utilizando. Mas a questão não é só utilizar a IA. Não é só usar a IA por usar. A IA é como o computador. É uma extensão do computador. Quando surgiu o computador, tinha pessoas que achavam, e eu participei muito desse processo, dessa época, que achava que fazer a inclusão digital era o fato de você comprar um computador. E essa época era mais difícil que hoje. Porque nessa época nós éramos pessoas que não tínhamos dispositivos em casa. O dispositivo que a gente tinha era um videocassete, era uma televisão, era um micro-ondas. Você não tinha um computador. O sonho do Clemilson com 16 anos de idade era ter um computador. Eu olhava para isso como algo, como se fosse ter um carro, uma casa. Nós não tínhamos a tecnologia. Daí quando você comprava o computador, você pensava, uau, agora eu estou com o computador, agora mudou tudo. Não mudou porra nenhuma. Porque não é ter o computador, é o que você faz com ele. E a IA é a mesma coisa. Não basta ter acesso à IA. É o que você faz com a IA. Eu costumo dizer que para você usar a inteligência artificial, você tem que ser inteligente. Porque um burro usar vai fazer burrices. E você tem que ser muito inteligente. Ah, eu já tenho acesso a IA. Eu pago o ChatGPT Plus. Pouca bosta. Não muda nada. Você tem que saber fazer o uso da IA. Eu, por exemplo, eu criei um agente. Esse agente, ele varre a internet todos os dias e me comunica sobre os movimentos dos meus concorrentes. Todo dia. Lê a matéria. Me fala, lê essa matéria aqui, Clemilson. Essa matéria é boa pra você ler. Eu não preciso mais ficar perdendo tempo. O agente faz por mim isso. É um funcionário de IA que faz isso pra mim, por exemplo. Vou citar um exemplo. Coisa que ninguém tá fazendo.
Cara, Só legal isso aí. está em prompt fazendo videozinho, fazendo imagenzinha. Isso não gera nada, isso não faz nada com ninguém, não muda nada na nossa vida. Como você está usando a IA para mudar a sua vida? Eu acabei com o meu setor de suporte, agora é IA. Meu setor de pré-atendimento, agora é IA. Não mandei ninguém embora, todo mundo foi para vendas. Como você está transformando o seu negócio com a inteligência artificial de verdade? Eu tenho uma empresa do grupo chamada Beard Rocket. Ela é focada em inteligência artificial. Eu montei ela há quase 2 anos. Logo no início, né, de toda essa revolução toda. Porque a ideia é não usar a IA, saber o que fazer com a IA e saber o seguinte, ela veio para ficar e vai ser como energia elétrica. Como o computador que é hoje. Vão ser cada vez mais inteligentes. Só que a IA é baseada em dados. Se esse dado for ruim, o resultado também vai ser ruim. Esse é o grande problema da IA. É o chamado bias. Lembrei do termo... Como que é? Viés. O viés. Isso, o viés. Lembrei do termo em inglês, lembrei do termo em português. Ela é enviesada. Se você dá dados para ela... Vamos pegar um exemplo. Você quer falar sobre o racismo no Brasil. Para pegar um exemplo que eu lembrei agora. Daí você pega dados só de pessoas que não são negras falando sobre racismo. Vai ser enviesado. Vai ser enviesado. Não tô dizendo que tá certo ou tá errado. Vai ser enviesado. É a visão do racismo com pessoas brancas. E mesma coisa pode ser se você fizer só com negros. Vai ser a visão do racismo só com negros. Porque todo dado tem viés. Todo dado tem viés. E a IA, ela utiliza o dado que você entrega. É enviesado da forma que você entrega. Não tem como ele não ser enviesado. Agora tem como ele ser mais enviesado ou menos enviesado. Aquilo que você quer, né? Aquilo que você é. E esse é um problema da IA. A IA não é mágica. A IA não faz nada sozinha. Não acredite no mundo lá pós-humano, só com robô. Isso é coisa de quem não entende nada de tecnologia. A IA não faz nada sozinha. Ela depende do ser humano. Ela depende do ser humano. Na verdade, a humanidade sempre olha. Quando surgiu o micro-ondas, falaram que era do diabo. Né? Falaram que o mundo ia acabar com o videocassete. Quem não entende vem com essas teorias. Desde os indígenas, quando viu o relâmpago, dizia que era Deus falando. Aquilo que a gente desconhece, a gente atribui ou a Deus ou ao diabo. Então a IA hoje está na mão do Deus ou do diabo, na boca das pessoas. A IA não é nada disso. A IA é uma ferramenta que pode aumentar o nosso poder. É como se nós fôssemos X-Men. Cada um com um poder a mais. Mas eu preciso ser um homem para ser o X-Men, antes de ser o X-Men. A IA, a maior comparação da IA é comparar quando a gente fazia agricultura, quando a gente plantava ou colhia, ou plantava, na verdade, com arado. Sabe o arado? O trator puxando o arado? O trator não, o carroça, né? O cavalo, o boi puxando o arado. Hoje, usamos trator. A IA é o trator. Nós vivíamos antes com o arado. A IA é isso. Então não vamos atribuir a IA uma mágica que não pertence a ela. Ela precisa de pessoas inteligentes, e você, empresário, que ainda não está pensando em como a IA pode mudar o seu negócio, o seu concorrente está. E você vai ficar para trás. Essa é a grande verdade sobre tecnologia. Não é mais uma opção. Se você ainda olha como custo, vai ter alguém olhando como investimento. E pessoas tão loucas ao ponto de querer levar gente para Marte. Como o Elon Musk, por exemplo. Doidos que são bilionários, que mandam no mundo. Porque não pensam de forma tacanha, pequena, né? E olham a tecnologia como um grande investimento para o futuro, para a vida. Né? E é isso. Pô, muito massa, cara. Podem. IA. Cara, massa. Cara, a gente tem um presentinho pra você, cara. Podemos trazer aí? Massa demais. Ainda bem? Não, tem mesmo. Não, cara, é que assim, daria pra gente ficar o dia inteiro conversando aqui sobre muitos assuntos, né? Tecnologia é um negócio infinito. É infinito, infinito, sem fim. Muito obrigado. Aí, ó, uma Muito lembrancinha. Muito obrigado. Não pode falar pra abrir, né? Tem essa parte polida, tô brincando, cara. Abre quando você quiser. Pode abrir sim. É? Ah, não, abre então. Então lá, tem de abrir. Vou abrir, Tem vou de abrir. Só Vou fica abrir, meio vou abrir. longe assim. É, cara, vai pular aí. Cuidado. É algo aí pra fazer parte da sua rotina. Vê se tem a ver, cara, com... Então buscar uma coisa que tem a ver, cara, com você, hein? Opa. Vem, caneca de porcelana. Inspire. Busca inspirar pessoas ao seu redor, né? Café, né? Café é sempre bom.
Bom, importante, Nossa, necessário. Mas é isso, cara. Brigadão. Muito Essa obrigado. caneca aí do Busque Obrigado. Inspirar a Pessoa. Como é que tá a frase ali? É Busque... Inspire. Inspira o mundo ao seu redor. É que eu li em inglês, eu coloquei inspire. Né? Eu Tá muito pensei logo English. na inspiração. Lembrei do evento que eu fui durante muitos anos, chamava-se Inspire, lá nos Estados Unidos. Ah, que legal. Foi um evento que me inspirou muito, né? Durante muito tempo. Eu acho que você tá fazendo agora também, né, cara? Até com as suas redes. E, Clemils, cara, fala um pouquinho, tipo assim, quem não te segue, te acompanha, fala um pouco das suas redes da Bysoft. Eu tenho... A Bysoft hoje é um grupo chamado Bysoft Group. A Bysoft Group, ela é proprietária da Bysoft International, que é sócia das Bysoft fora do Brasil, Bysoft Colômbia e México e todas as demais. Temos a Bysoft do Brasil, que é a principal empresa do grupo. Temos a Beard Rocket, que é focada em IA. E tem uma empresa que vai ser lançada, que é a Pro Service Hub, focada em serviços profissionais. E além disso, eu apareço nessas empresas com a minha holding, que é sócia da Liga dos Empreendedores, que é a minha empresa focada no Clemilson. E a Liga dos Empreendedores, que hoje é a dona do meu Instagram, clemilson.correia. Nas redes sociais como um todo é clemilson.correia, né? Mas eu tô mais ativo no Instagram agora, apesar de ter TikTok, ter YouTube. A gente não consegue fazer tudo, não adianta, né? O YouTube tem quase 50 mil seguidores, mas eu parei, tem um vídeo muito antigo lá. Mas enfim, 2026 a gente tem colocado muita energia num projeto muito sólido, que eu entendo que eu posso ajudar mais pessoas de uma forma mais pragmática. Além do conteúdo gratuito que eu coloco lá no clemilson.correia, e vou continuar colocando, eu vou ter, então, produtos. Né? E eu entendo que tem muita gente que nunca dirigiu empresa nenhuma e vende-se como empreendedor. Né? Eu acho que pessoas com o meu calibre, com a minha experiência, precisa entregar para o mercado oportunidades para quem quer. Né? Então, a gente vai ter produtos como, né, mentorias, treinamentos, né, imersões comigo. Estamos fazendo um trabalho muito bacana que vai começar a partir de 2026 com a Liga dos Empreendedores. Vou destinar um espaço do meu tempo para incentivar quem quer crescer, quem quer evoluir nesse mercado. Não sei tudo, estou longe de saber tudo e espero nunca dizer que eu sei tudo. Mas o pouco que eu sei, eu tenho certeza que eu consigo incentivar as pessoas a evoluírem, a crescerem. Né? E é uma troca, né? Quando eu tô incentivando alguém, a pessoa também tá me incentivando, e a gente tá aprendendo e crescendo junto. Então é assim que eu levo meu tempo e nas horas vagas jogo Street Fighter. Boa. Cara, então é clemilson.correia e Bysoft é Bysoft mesmo, né? Bysoft é Arroba Bysoft. B-U-Y. Tá. Né? Escreve buisoft.com.br. Perfeito. Cara, Clemilson, brigadão. Irmão, tenham Obrigado. mais eventos como esse, Valeu, podcast. Clemilson. Valeu. E você que Valeu. tá assistindo aí, né, comenta aqui também o que você achou desse episódio, né, siga aí clemilson.correia, Bysoft, né, no Instagram, YouTube também. E muito obrigado por estar acompanhando mais um episódio aqui do Fábrica e também comenta aqui embaixo quem você quer ver num próximo episódio. Valeu, tamo junto! Até a próxima. Valeu. A tecnologia dentro das indústrias sempre teve um objetivo: ter um produto excelente. Mas, nos próximos anos, com a evolução do digital e as suas possibilidades, a inovação vai ganhar um novo papel: escalar vendas. E é aí que nos chamam. Somos a Tria Digital. Nascemos para dar direção estratégica às indústrias. Não apenas para enxergarem o potencial que o digital oferece, mas para alcançarem esse crescimento na prática. Depois de mais de 200 projetos realizados, entendemos o que mais funciona no setor. Não são cliques, nem curtidas, nem seguidores. O que entregamos vai além disso. É previsibilidade, escala, receita. Em cada projeto, mapeamos a jornada do cliente, posicionamos a marca, ativamos os canais certos, da geração de leads ao e-commerce, e preparamos o time comercial para transformar essa demanda em venda. Com método, consistência e com acompanhamento. Porque na indústria, marketing não é só visibilidade. Tem que gerar resultado, tem que transformar. E é para isso que a gente existe, para mover indústrias para o futuro.